Senhores, bom dia para vocês aí no Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, Oi, bom dia, bom dia, Léo. Léo. Tudo bem? É por aqui? Vocês Por estão aqui tudo tão bem, bem? 11 horas e meia, 11h30 da manhã no Brasil. Que horas você está aí em Portugal? São quase 2h30 aqui, 14h30. Já fui com a Raquel no hospital para lá no dermatologista, já comemos correndo no mercado. A vida já está rolando aqui. Ah, Ah, legal, que legal. bacana. Vocês estão em São Bento? Onde vocês estão? São Bento do Sul, Santa Catarina, exatamente, no sul do Brasil. Aqui é a nossa cidade natal, né? Então a gente está aqui desde 2017, desde que a gente voltou da segunda viagem, a gente está com a nossa base aqui em São Bento, né? Mas vocês estavam aí Coinc- também antes, né? Sim, a gente é natural daqui, nós dois somos naturais daqui, a nossa família está toda aqui em São Bento. E então a gente sempre acaba voltando para cá, né? É sempre bom estar perto da família, ter esse suporte, essa convivência, né? Bom, antes de mais nada, eu queria formalmente agradecer vocês dois por terem topado bater esse papo com a gente. Daqui a pouco a Raquel vem, ela está com a Bela ali na sala, enfim, a gente tem essa nova dinâmica de vida. Sei que vocês também têm alguns desafios aí, tem uma filhinha pequena que tá. Ela tá dormindo? O que ela tá fazendo ali? Não, ela foi lá assistir um pouquinho. Foi assistir um pouco, que Tá é lá na uma. sala brincando, assistindo, e daqui a pouco ela aparece aí, a hora que Não ela tem cansar. problema. Podem É o chamar único ela. jeito que a gente consegue deixar ela mais tranquila, entretendo ela com Mônica Toy, a Patrulha Canina. Patrulha Canina. Essa é a forma que a gente consegue alguns minutos, né, de tranquilidade aqui em casa. Quantos anos ela tem, casal? Fez 3 anos agora, na semana passada, dia 16 de novembro, ela fez 3 anos já. Parabéns para ela. E só uma coincidência até, Léo, que eu acho bacana, ontem completamos 4 anos em casa da nossa última viagem de volta ao mundo, né? Ou seja, a gente voltou no dia 25 de novembro, há 4 anos, isso foi em 2017, e a Serena completou 3 anos. Então, Logo né, depois que a você gente vê, voltou, eu engravidei, né? Três houve uma meses grande depois. Três mudança de meses depois que vida. chegou e engravidaram, né? Exatamente. Sim. Estava Que planejado já boa! essa pequena? Essa pequena estava planejada? Não foi muito planejado, a gente já tinha o pensamento de ter um filho, Léo, sabe aquela coisa assim, mas não tá. vamos deixar rolar, vamos deixar o acontecimento ditar as regras, né? Deixa rolar, nós deixamos de nos cuidar, no sentido, né, de que antes a Michelle se precavia, né, para não engravidar eventualmente na viagem, né? E daí a gente falou assim, ó, isso já foi no final da viagem, né? Os anticoncepcionais da Michelle acabaram, e aí a gente falou assim, cara, né, a gente vai ficar muito feliz, né, se uma criança vier, né? E Nem deu para pensar muito, já foi, né? 3 meses depois que a gente exatamente. voltou, já aconteceu, né? Algumas pessoas brincam com a gente que parecia que na viagem estava faltando uma cama, né? E tanto que quando a gente voltou, a Michelle engravidou, mas foi muito bom, porque foi bem interessante, porque a gente voltou fazem 4 anos, né? Então, daí veio a Serena, e bem nesse tempo que veio a Serena, a gente começou a escrever o livro, levou 2 anos e meio para completar esse livro, é um livro mais grosso do que o primeiro livro da primeira viagem, né? São 550 páginas praticamente, né? Então levou 2 anos e meio, e aí veio a pandemia também, que de certa forma não nos atrapalhou muito, né? Porque a gente estava Em concentrado no casa, livro, né? né? Trabalhando, cuidando da Serena, nessa rotina que vocês estão agora, né? Aí no ano passado a gente lançou esse livro, na metade do ano passado a gente lançou esse livro, e logo já começamos a trabalhar forte no livro fotográfico que lançamos ontem à noite. Então, a pandemia, de certa forma, não nos atrapalhou muito, mas eu digo nos negócios, né? De produção, A né? nível de produção e tal, que a gente tinha que se concentrar em casa mesmo, trabalhar em casa nesse período, né? Então, né, só para entender mais ou menos como é que foi essa questão das datas, mas partimos exatamente em agosto de 2014. Agora, eu até queria lembrar, quando foi, Léo, que você e a Raquel passaram aqui em Campo Alegre, que nós almoçamos, que foi o começo da viagem de vocês?
Quando foi isso? Foi em 2011? Eu ia até perguntar para 12? vocês, 13, 2013. A Eu 13, ia falar, tá. vocês lembram que nós fomos um dia almoçar numa churrascaria? Óbvio que lembramos, É, óbvio que lembramos. Isso aí foi na primeira semana de maio de 2013. Foi quando nós saímos para nossa viagem. E aí, por intermédio de um amigo Você estava em catarinense, o Roberto Pascoal, que vive em Joinville, que inclusive falo com ele ainda semanalmente, diariamente, a gente ajuda a Almunga. Ele, inclusive, está aqui na Holanda agora, na casa de uns amigos, e Aham. estamos vendo de nos encontrarmos aí no final do ano, se a pandemia permitir, porque pelo visto estão fechando as fronteiras aqui na Europa de novo. E aí ele falou, não, vamos lá, vou conseguir para vocês, vou falar com o Roy, com a Michelle, vamos lá, vamos lá, guri. Não, mas bem legal. Claro que a gente lembra, Léo, é um restaurante aqui em Campo Alegre, fica 15... Comer uma ovelha. Comemos uma ovelha lá, né? Que a cidade, na verdade, de Campo Alegre, que é vizinha nossa, que ela é conhecida, né, pela carne de ovelha, ela tem uma... muito tradicional nisso aí, inclusive tem a festa da ovelha, e fomos lá, né, nesse restaurante, comemos uma ovelha, vimos o teu carro e tal, né, lembro que conversamos sobre isso e tal, Era bem o começo e da eu viagem, inclusive me lembro que vocês estavam indo até Florianópolis, depois do restaurante, vocês estavam com uma viagem e tocaram direto, acho que até Florianópolis, né, que já tinha, talvez nem você lembre disso, viu? Eu lembro. Que você falou, estamos indo para Florianópolis, tem um amigo que vai receber a gente lá, e a Uma viagem continua. tem uma prima que vive lá. É E isso aí. é muito maluco, né? Porque se você pensar, faz 8 anos, né, isso, e quanta coisa aconteceu, acho que ali seria uma coisa mais parecida com a primeira volta ao mundo de vocês, lá em 2007. A gente vivia uma cabeça assim, era uma mudança muito bruta, né? E aí, pequena? Desculpa, Cadê? olha quem chegou aí, Oi, hein? Serena. Tudo bem, princesa? Tudo bem? Ela E não aí? está escutando. Eu vou abaixar um vocês pouquinho estão no aqui fone, para né? ela não tá. Vou tirar o fone um pouquinho, Léo, tudo Tira, bem? fica à vontade, claro. Eu vou tirar para que ela possa. Diz oi, Serena. Oi, querida, tudo bem? Espera aí que ainda não está aparecendo o áudio. Tá me ouvindo, Serena? Agora. Eu tô te Esse é o escutando. Léo. Oi. O Leonardo, nosso amigo, Serena. E ele tem uma filhinha também, a Bela, a nenezinha. Bem pequenininha, Serena. Ela é desse tamanho ainda, assim. Só fica no colo ainda. Quantos meses ela tá? 3? Fez 4 meses essa semana. Tá crescendo. Você já viu Patrulha Canina hoje? Já assistiu? O Marshall? Já viu todo mundo já? Eu gosto de Patrulha Canina também. Não foi Patrulha Canina? Então, Foi outro. assistindo. Pocoyo. Entendi. Também é fofo o Pocoyo. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, né? Então acabo que quando vou pro Brasil, acabo acompanhando um pouquinho também essa dinâmica de Super Wings, Patrulha Canina, Peppa Pig. Agora não mais, né? Agora ele tá com 5 anos, meu outro sobrinho que é mais velho mostrou o videogame, ele já tá perdido no videogame. Já é um problema, já. Então era muito maluco. Fica à vontade, tá? Com a Serena, tá super bem-vinda aqui nesse bate-papo. Era muito doido, Roy, porque quando a gente se encontrou ali era um momento era tudo muito novo para nós, né, cara, na viagem, em termos do que mudaria a nossa vida, porque sair de São Paulo para até Florianópolis ou até São Bento, não é ali ainda que você percebe, né? Ainda está muito próximo de casa, está tudo muito controlado. Mas quando eu olho em retrospecto tudo que a gente viveu, eu falo, nossa, aquele dia era um início, né? A gente conversou, era um outro Léo que conversou com você ali, é outro Léo que conversa hoje, um Léo pai, um Léo que já, enfim, viu algumas coisas por aí. Eu queria até aproveitar, eu dando uma lida ontem na história de vocês, você, principalmente, Roy, você formou administração, fez pós-graduação, foi estudar na GV, pelo visto você estava tocando uma vida mais empresarial, não sei se tem a ver com o negócio da família, não sei exatamente, e de repente em 2006 você acaba MBA, em 2007 acontece a viagem, né? É muito próximo dessa transição. Aí eu li que você fez uma viagem de motocicleta para Ushuaia em 99,
Mas teve alguma coisa ali assim que mexeu com vocês? Vocês acho que namoravam ainda também? Se não, vocês me corrijam se eu estiver errado. Ali, né? Em 99, quando ele foi 99. ao Não, Ushuaia. 99 não, 2007, né? 7. Sim, 2007, sim. O que acontece ali? Da onde veio o start, cara? Acho que a gente tem que voltar lá atrás, porque muitas pessoas não conhecem a história das 2 voltas ao mundo que vocês fizeram. De morar sempre no carro, vocês. Depois vamos falar se rolou alguma noite de hotel ou não, eu acho que não. Dessa história de ir em lugares mais exóticos do mundo. Mas o que é a chavinha lá atrás? Muita gente pergunta isso. Como é que acontece essa mudança? Teve uma insatisfação? Teve, na verdade, uma explosão de alegria? Aonde que deu essa coisa de falar assim, é isso que eu quero fazer, vamos dar a volta ao mundo de carro? Fala um pouco pra gente. Foi bem legal essa história, Léo. Claro, na verdade, isso começou lá atrás, lá em 99 mesmo. Eu tinha, assim, um sangue bem de aventura correndo em minhas veias, sabe? Sempre foi envolvido, né, com 4x4, off-road, sempre foi jipes aqui na nossa cidade, sempre foi muito forte. Né? Eu participei muito de competições de off-road, competições de moto, fiz muitos enduros, organizei muitos enduros aqui na cidade de São Bento do Sul, fui presidente do motoclube aqui, Então, assim, eu sempre estava muito envolvido nisso, muito envolvido nisso. Mas isso vem de família, Roy? Isso vem teus pais, teus tios? Alguém tem essa influência? Não, era muito forte aqui na nossa cidade mesmo, né? O 4x4 ele está muito presente na cultura são-bentense, sabe? Tanto que tem muitas pessoas que continuam participando de competições nacionais, já inclusive internacionais também, e isso sempre foi muito forte da cidade, sabe? E então eu sempre fui contaminado com isso, né? Léo, quando a gente era criança ainda e surgiam os Camel Trophies, né? Aquela competição de Land Rover internacional, isso era uma coisa assim que... Mas eu tinha 8, 9 anos naquela época, mas eu sonhava com aquilo, eu sonhava em ver um Land Rover na minha vida. Naquela época ainda não tinham Land Rovers aqui no Brasil, né? Eu tinha muitos amigos assim que também eram envolvidos com isso e um dia, num bar, tomando cerveja com a turma, cara, eu sempre tinha aquele sonho assim, pô, que tal a gente viajar para o sul até onde termina a estrada? Eu tinha essas pirações assim, né? A gente podia fazer uma viagem até onde terminasse a estrada, né? E era sempre esse desejo, sabe, Léo? De chegar no fim da estrada. Eu só tinha o desejo de chegar lá embaixo onde terminasse a estrada e ver o que tinha lá. Se tinha uma placa que dizia aqui termina a estrada, se tinha uma rotatória, e esse era o meu sonho. Aí, bom, os meus amigos acabaram desistindo, era para fazer uma viagem nas férias e tal, aquela coisa, e eu acabei indo sozinho. Em 99, peguei a minha moto, era uma Super Teneré, e fui sozinho, desci toda a costa do Chile, fui até o Ushuaia, fui até a Baía Lapataia, onde termina realmente a estrada, descobri que lá tinha uma placa, né, que era isso que eu queria ver, voltei pela Argentina, fiz uma viagem maravilhosa, foram 14 mil quilômetros, mas dentro do período de férias, né, Léo? Então, isso era ainda uma coisa assim, que tinha que caber dentro do período que eu tinha de férias cada ano, né? Que eu já trabalhava dentro do setor moveleiro, na empresa Rudinick, na época, né? Então, só que daí foi muito legal pelo seguinte, porque quando eu voltava dessa primeira viagem mais longa que eu fiz de moto, eu já vinha sonhando com uma próxima, né? Eu já vinha pensando o que eu vou fazer nas próximas férias, né? Então, daí já voltando dessa viagem, eu já decidi, próximas férias eu vou viajar de moto também e vou para o deserto do Atacama. E aconteceu. Voltei, trabalhei aquele ano todo, né? E é muito legal, porque aí eu tinha motivação para trabalhar, porque eu sabia que no próximo ano eu já ia realizar um próximo sonho, né? Que eu já ia para o deserto do Atacama. Beleza, até aí já entendi assim, você foi picado, né? Isso aí já te mordeu ali, porque saiu você falou, pô, com seus amigos em São Bento, de repente você viu que você conseguia ir até o Atacama, conseguia ir até o Ushuaia, e eu tenho certeza que você falou, pô, se eu consigo até o Ushuaia, até o Atacama, eu também consigo ir.
será que eu consigo ir até a Rússia? Será que eu consigo ir até outro lugar? Mas na verdade, o sonho foi crescendo, a América do Sul começou a eu fiz o Atacama de moto sozinho, depois eu fiz Peru, Bolívia e também parte do Chile sozinho, aliás, com alguns amigos. Depois fui para a Transamazônica de moto também, com outros amigos. Aí a Michelle já entrou na minha vida, que a gente nos conhecemos, e daí fomos novamente para o deserto do Atacama. E a América do Sul começou a ficar pequena, né? E o sonho começou a crescer. E aí a gente olhou para um mapa desse aí uma vez na casa de um amigo nosso, que é o Iguaçu, Paraná de Souza, que hoje até é padrinho da Serena. E lá que surgiu esse de dar uma volta ao mundo, né, Roy? Olharam para o mapa mundo e por que não dar uma volta ao mundo de carro? Lá que surgiu, assim, esse primeiro insight assim, né? De, nossa, dar a volta ao mundo de carro. E a gente não sabia de ninguém que tinha realizado, tinha feito, né? Aquela época, né, essa parte de internet, de informações era bem diferente, né? Que é hoje, né? Hoje está tudo ali acessível. Naquela época era muito difícil de ter essas informações e saber das coisas. E aí, Léo, foi só assim... fazer uma pergunta, Roy. Você, nessa época que você olhou o mapa aí na casa do Iguaçu, ali você já tinha visto uma Defender? Já tinha mudado esse patamar? Você já tinha olhado e falado assim? Porque até aí, eu imagino que você estava pensando em dar a volta muito de moto. Não, Léo, lá eu já tinha uma Defender. Quanto surge essa Defender? Onde você arranja? A primeira Defender que eu vi na minha vida foi na África do Sul. Mas isso foi numa viagem, não sei se foi a primeira, mas a primeira que eu tive contato, eu ainda era, não sei se eu tinha 14 anos, por aí, e eu participava de um grupo de música, um coral e musical, e a gente foi fazer uma turnê na África do Sul com esse grupo. Então, a gente, eu e o meu irmão fomos lá, tiramos foto com aquela Defender e tal, e logo mais tarde começaram as importações das Defenders para o Brasil. Tanto que a viagem que eu fiz para Bolívia, aliás, foi Paraguai, Bolívia e Peru, com amigos, eu fui com uma caminhonete S10 que eu tinha, e essa S10 eu troquei com o meu cunhado numa Defender noventinha, mais curta, 2 portas. Mais tarde, depois da viagem, eu troquei com esse meu cunhado de carro, trocamos de mano, assim, mais ou menos. E daí depois eu tive uma 110, igual a tua, que você viajou, e depois compramos a 130 especificamente para planejar, construir um motorhome atrás para fazer a viagem de volta ao mundo. Isso em 2006? Você compra a 130 em 2006 ou você já tinha ela antes? A 130 eu comprei em 2006, não, exatamente. Nós saímos em final de 2005 ou começo de 2006, porque daí... E vocês estão juntos desde... Você já estava junto com ele nessa época, Mi? Já, a Michelle já estava junto comigo nessa época. Quando ele tomou a decisão, sim, nós estamos desde o começo de 2000, né? Que a gente se conheceu lá no começo de 2000, começamos a namorar logo 2001, 2002, assim, né? Tá bom. Já desde essa época. Mi, muita gente pergunta, quando a gente fala da nossa volta ao mundo, pergunta muito pro lado, vai sempre pro lado da Raquel, né? Como se fosse uma coisa mais natural do homem querer viajar, e eu nem acho que é mais um estereótipo que se carrega, porque, enfim, hoje em dia tá aí com a internet, você vê que tem muito mais mulher que tá viajando do que os caras. Como foi para você? Aí o Roy, beleza, essa história toda de pegar a moto, sair desbravando a América do Sul, eu não sei se você fez parte de alguma dessas aventuras ou não, mas aí você vê lá, se não me engano, você tem uma carreira, né, desse lado mais voltado para desenho, para arquitetura, urbanista, e de repente você vai lá em 2007 e troca, né, essa carreira pela viagem. Muita gente quer saber da Raquel, né? Como é que foi para ela e como é que foi para você isso, assim, medo, insegurança? Você achava que ia ser só por um tempo e depois ia voltar para sua profissão, ou isso que aconteceu? Eu não tinha muito ainda viajado, né? Eu e o Roy, nós temos uma diferença de 10 anos de idade. Então, assim, o Roy, ele era mais velho, já estava com a vida profissional dele bem estruturada, e eu estava começando ainda, né, naquela época. Nós tomamos a decisão em 2005, quando a gente já namorava, né, de dar a volta ao mundo. A decisão foi tomada em 2005. A gente partiu em 2007
mas lá em 2005 a gente tomou a decisão e foi ali um ano e meio de planejamento, né? E em 2005 a gente realizou uma expedição com essa Land Rover 110 que o Roy tinha na época, também nas férias, né, para o deserto do Atacama, que foi mais ou menos uma viagem teste, assim, né, que a gente falou, vamos ver como é que é junto, porque eu e o Roy a gente namorava, mas assim, a distância, porque nós somos aqui de São Bento, mas eu fazia faculdade em Curitiba. E a gente se via namoro do final de semana. E ele morou um ano ainda em São Paulo e um ano no Rio, então a gente se via, era namoro à distância, né? E de repente a gente decidiu fazer essa volta ao mundo e a gente sabia que ia ter que passar todo dia juntos, né? 365 dias, 7 dias por semana. Então, essa viagem aí para o deserto do Atacama, mais ou menos, foi um teste, né? Para a gente ver, para nós vermos se isso ia dar certo ou não. E quando ele me convidou lá em 2005, que ele tomou a decisão, né? Para mim, claro que foi eu sabia desse sonho dele, ele compartilhava comigo esse sonho latente de dar uma volta ao mundo de carro, né? De viajar, mas era uma coisa distante, né? O Roy sempre falava, daqui a 10 anos a gente vai. E isso parecia mais uma brincadeira, uma coisa assim, do que uma coisa real que aconteceria de verdade. E ele tomou a decisão e ele lá em Curitiba, quando ele fazia esse MBA, e ele veio para casa, né? Não conseguiu mais assistir a aula, que ele tomou a decisão, marcou a data, fez todos os cálculos dele, foi para o meu apartamento, que era ali pertinho, 2 quadras, ele ficava ali em casa quando ele ia para Curitiba fazer esse MBA. E bateu na minha porta, eu abri a porta e ele jogou no meu colo. Michele, eu tô indo dar a volta ao mundo, eu decidi. Fevereiro de 2007, eu tô partindo para dar uma volta ao mundo, você vem comigo. E para mim foi aquele susto, né? Porque, que nem eu falei, sempre pareceu uma brincadeira, uma coisa tão distante. E eu estava estudando no 4º ano de arquitetura, né? 3º ano na época, em 2005. Em 2007 eu não estaria formada, né? Eu estaria no meu último ano de faculdade. E para mim foi um susto. Como assim, né? Eu estava começando a minha vida profissional, financeiramente eu não tinha, né, quase nada. Né? E ele falou: não, vem comigo, vamos vender tudo que eu tenho e a gente vai. E foi um susto, assim, né? Um frio na barriga mesmo, que é uma coisa bem inesperada. E eu questionei ele, Roy, mas né, vamos esperar mais um ano, porque daí eu consigo terminar minha faculdade, né? Vai estar tudo mais tranquilo. E ele falou: não, olha, eu tô indo. Né, eu até questionei, se eu não for, você vai? Ele falou, eu tô indo. Aquilo me deu um cutucão, assim, eu falei, não, eu não vou ficar para trás, eu tenho que ir junto, então eu vou fazer de tudo para dar certo, para eu ir, né? E deu tudo certo, porque eu consegui trancar 3 anos a minha faculdade. Claro, é uma decisão assim, né? Deixei de lado a minha carreira, que eu estava começando, né? Mas em 2010 eu voltei, concluí o meu curso de arquitetura e urbanismo e as possibilidades que se abriram não só em arquitetura, mas possibilidades de vida, né? Todo o conhecimento e bagagem que você sabe que a gente adquire não tem preço nenhum, né? Não tem nenhuma faculdade que te ensine isso que a gente aprendeu no dia a dia, na estrada. E então foi um exponencial, né? Uma evolução, foi uma MBA ou pós-doutorado, mestrado, em tudo, né? Mas claro que hoje eu voltei em 2010, eu me formei, trabalhei até 2014 como arquiteta, eu tinha um escritório aqui em São Bento, trabalhava com a minha irmã, que também é arquiteta, com a Daniela. Aí, em 2014, acabei deixando a minha carreira de lado novamente e partimos para a nossa segunda viagem de volta ao mundo, né? Mi, como foi para os teus pais, sei lá, pai ou mãe, não sei se ele na época estava... acho que tem que trocar esse lado do... Como é que foi pro lado familiar da mulher? Porque é muito engraçado, no meu, quando a gente resolve fazer a volta ao mundo, foi um pouco mais harmonioso, né? Eu propus para Kel, ela achou legal, a gente construiu isso um pouco mais junto. E do meu lado, eu já tinha morado fora, já tinha uma coisa de ter vivido mais fora do Brasil, meus pais falaram, puta, se você acha que é a decisão certa, vai, não sei o quê. Mas do lado da mãe da Raquel, que é diferente, a Raquel nasceu ela é gaúcha, mas cresceu no Mato Grosso do Sul, mas foi morar em São Paulo com 15 anos para ser modelo, depois para trabalhar, então ela tá muito tempo longe da família. E aí, momento legal de carreira, ganhando dinheiro num banco internacional, e ela fala, vou largar tudo para morar no carro. Resumo da ópera é mais ou menos esse.
A mãe dela ficou louca. Os pais são separados, então a relação é melhor com a mãe. A mãe ficou, como assim? Você vai casar com esse cara, né? Tipo, eu era só um cara na vida dela. Hoje eu sou marido, mas pai, genro lá, pai do filho. Mas naquela época era só um cara barbudo lá, de 20 e poucos anos. Do teu lado, teve um pouco assim, ou o fato de você já estar junto com o Roy há mais tempo, a tua família olhou e falou assim, porra, que ideia legal, ou falou, o que você está fazendo da vida? Para minha família foi mais ou menos que nem a história da Raquel também. Nós somos em 4 irmãs, eu sou a mais nova, né? Eu estudava em Curitiba, morava lá sozinha, meus pais, né? Tinha minha vida lá. Mas, assim, meu pai me ajudava ainda na época financeiramente, né? Com os meus estudos, com tudo. E então, com certeza, eu tinha 22 anos e chegar para eles e falar: tô largando tudo também, vou trancar minha faculdade, tudo que vocês, né, investiram e batalharam por mim, tô jogando para eles, sou assim, né? Que nem eu falei, não foi bem assim, né? A gente vê que o aprendizado, a evolução, o conhecimento, né, que se adquire numa viagem dessa é muito maior. Mas para eles, eu acho que, né, eles têm um pouco mais o pé do chão, dessa vida mais tradicional. Para eles foi um baque falar, né? Eu tinha 22 anos na época, vou largar tudo para dar uma volta ao mundo com meu namorado. Na verdade, a gente nem falou que ia dar uma volta ao mundo. Eu comecei falando, pai, mãe, eu vou. Minha irmã tinha feito um intercâmbio na Europa, eu vou com o Roy, nós vamos um tempo para a Europa, viajar um pouco. Aí começamos, mas a gente vai viajar por mais países, talvez 1 ano e meio. Sendo quando a gente partiu, a gente já sabia que a viagem ia durar em torno de 3 anos, mas a gente não tinha contado para eles oficialmente, assim, era a princípio 1 ano e meio que a gente estaria por aí. No começo, assim, com certeza foi um susto, eles questionaram muito, principalmente essa parte dos meus estudos, né? Mas aos poucos o Roy foi conversar com meu pai e falei: você vai ter que falar com o teu sogro, né? O meu pai adora futebol, ele só, né? Meu pai só pensa em futebol, ele é viciado em futebol, né? E torcedor do Palmeiras, o Roy pegou ele bem num dia lá que ele tinha um jogo do Palmeiras lá importante, sentou na sala com ele e começou no meio do jogo. Seu Ademir, eu tô querendo levar tua filha para viajar. E no meio das jogadas foi dando as notícias. O Roy fala que até no final do segundo tempo ele jogou tudo na mesa e colocou lá e conseguiu conversar com o meu pai, né? E ele acabaram depois com o tempo aceitando. E quando a gente partiu, claro, nem nós sabíamos, né? Como você falou ali quando você estava aqui em Campo Alegre, que você, né, no início da viagem, a gente não faz a mínima ideia de nada, né? Do que vai acontecer, de como vai ser. E com o tempo eles foram vendo realmente o que era a viagem, todas essas experiências e começaram a super apoiar, né? Tudo isso, nosso projeto. Ô, Roy, você deu sorte que seu Adenir, é isso? Adenir, o seu pai? Odenir. Odenir, ele é palmeirense, então ele torce para um time que só traz alegria. E a sorte é que aquele dia o Palmeiras ganhou, né? Eu ia falar isso, deve ter ganhado, senão você estava lascado, cara. Ô casal, eu peguei pesquisando onde sobre vocês, achei aqui uma entrevista, sei lá, achei o TEDx que vocês fizeram, achei um monte de coisa, tentei assistir, tentei recapitular algumas coisas. E aí tem uma frase, vocês falam assim: largamos nossas vidas de certezas, conforto e estabilidade e saímos sem saber o que esperava. Nem sabemos o que planejar. Fomos aprendendo tudo no caminho. Isso aí eu acho que é referente à primeira volta. Foi assim mesmo? Foi uma coisa um pouco mais. O Roy com alguma experiência de estrada, já de moto do carro, vamos indo e a gente vai descobrir até onde vai? Ou saímos só com a ideia de 3 anos, que era onde o dinheiro dava? Como é que foi um pouco da primeira volta ao mundo, essa questão? A gente saiu com uma cabeça assim, eu sabia nos primeiros 3 meses onde eu ia, quase com. Tinha internet já, acho que já era um pouco diferente quando eu fui. Em 2006, quando vocês planejam, é uma coisa, vamos vivendo e vamos ver onde vai dar, ou foi uma coisa mais certinha? É que assim, algumas coisas eram bem importantes, né? Que a gente precisa frisar até antes de falar sobre o planejamento. Essa viagem para a gente era a realização de um sonho, não era uma mudança de trabalho. Não, nós não pensávamos em tornar isso um negócio, não pensávamos em viver disso, nada. A gente apenas pensava assim: nós precisamos realizar esse nosso sonho de dar a volta ao mundo. Como é que se faz isso, né? Era muito claro para mim, e isso eu acho que foi muito legal, mesmo antes de ter essa experiência, era muito claro para mim de que a gente precisava ter metas bem definidas.
Por quê? Porque a gente sabia que ia ser uma viagem longa, a gente sabia que não ia ser fácil, que ia ter perrengues, que ia ter calor, frio, que durante vários momentos a gente ia pensar em desistir, a gente já imaginava isso, né? Então, assim, veio uma luz para nós ainda na parte do planejamento que eu achei muito bom, que foi o seguinte: a gente conversou assim, puxa, a gente precisa estabelecer algumas metas. Nós temos o dinheiro para fazer tanto, né? Mas a gente precisa ter metas para isso, né? E a primeira meta era concluir a volta ao mundo. A gente deixou isso muito claro nas nossas cabeças. A volta ao mundo conclui quando a gente volta com o nosso carro para o ponto de partida. Isso significa para nós uma volta ao mundo. Segundo, nós tínhamos colocado como meta cruzar os 5 continentes, né? Então, puxa, Américas, Oceania, Ásia, África e Europa tinham que fazer parte do itinerário para que seria a nossa segunda meta. E aí a gente começou a rabiscar o mapa, né? Fazer um certo itinerário para que a gente tivesse um ponto de partida, e a gente deduziu que seriam mais ou menos 60 países que a gente, né, você vai contando, né? Você vai, queremos passar aqui, queremos passar ali, queremos passar fizemos um circuito pela África e tal, e vai totalizar 60 países, né? Até foi interessante, uma coisa que a gente tem que na hora do sonho da viagem de volta ao mundo, a gente não conhecia praticamente nada, a gente não conhecia ninguém que tinha feito. Mas depois, nas pesquisas, nós descobrimos que o Robert e a Grace, lá de São Paulo, já tinham realizado uma viagem de volta ao mundo de Land Rover também, né? Então fomos, conversamos com eles, perguntamos para eles aonde era possível cruzar, onde não era, porque isso era uma época de pouca informação na internet, né? Então, assim, a gente chegou a uma conclusão de que a gente poderia fazer um tracejado no mundo, contamos os países, então a gente também saiu com mais uma meta, que era cruzar 60 países e fazer cerca de 160 mil quilômetros. A gente tinha decidido o seguinte: nós só vamos voltar para casa depois disso acontecer, né? Porque é muito fácil desistir, né, Léo? Muito fácil, porque é uma coisa, né? Não é uma viagem de férias, de hotel em hotel. É uma viagem dura, vivendo dentro de um carro, vivendo com o que tínhamos ali, com pouco dinheiro e tal. Então a gente colocou isso como plano, né? E os recursos que a gente tinha surgiram de venda de algumas coisas que eu tinha. Eu tinha aquela moto que eu tinha viajado, eu vendi para aplicar na viagem e tal, e vendi outras coisas, e as economias, e somou-se a um montante que a gente imaginava que ia dar certo. Tanto que nós chegamos em casa com praticamente zero no bolso, mas foi legal também essa questão de orçamentação, porque como a gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente tinha, a gente sabia exatamente quanto a gente tinha, dividido mais ou menos pelo período que a gente imaginava que a gente ia viajar, fazendo as contas de quilometragem e tal, a gente teve que fechar a mão, a gente teve que ser muito econômicos, muito mesmo, né? E a gente conseguiu mais ou menos fechar no planejamento de orçamentação aquilo que a gente tinha planejado. Agora, o mapa que a gente saiu com ele todo desenhado, o que a gente ia fazer, mudou totalmente na primeira viagem. A assertividade do que a gente planejou, né, de itinerário mudou muito, muito mesmo. E por que, Roy? Por que mudou? Por que saiu? O que foi tão... Eu peguei alguns ganchos do que você falou, mas acho que esse é legal, assim, primeiro, por que mudou? O que deu? O que foi tão diferente do que você esperava? Fronteiras estavam fechadas? O que rolou? Não, muito pelo contrário, o oposto. A gente esperava que seria mais difícil, que teria lugares impossíveis de conhecer, como o Oriente Médio, né? Para nós, no Brasil, lá em 2005, o que é cruzar o Oriente Médio como, né? Nessa fase do planejamento? Paquistão, Irã, Turquia, Síria, Jordânia, né? Homens-bomba, problemas, guerras, isso tudo para a gente no Brasil naquela época era problema. Aí na Austrália nós conhecemos um casal de viajantes que viajam principalmente de moto, e eles nos falaram assim: gente, vocês não vão para o Oriente Médio, vocês não vão conhecer o Irã, por exemplo, o Paquistão. O Paquistão já, alguns mapas faz parte do Oriente Médio, mas nem todos, né? Tem alguns que consideram ali o subcontinente indiano, então depende do entendimento, né? Mas nós consideramos aquela passagem da Europa
para o subcontinente indiano, como o Oriente Médio, ali, o sul da Ásia, ali, né? Uhum, uhum. E os caras falaram: o quê? Vocês não vão para o Irã, por exemplo? Meu, vocês vão estar perdendo muito. E eles nos convenceram aí. E tanto que daí a gente teve que mudar totalmente o nosso itinerário, porque a princípio a gente iria para a Índia e despachar o carro da Índia para o Quênia, ou mais para o sul da África ali, né? E fizemos Uhum. tudo por terra. Fizemos tudo por terra. Daí fomos ali, Índia, Nepal, entramos no Paquistão, Irã, Turquia, Síria, Jordânia. Na época a Síria ainda estava possível, né? E a viagem foi maravilhosa. E daí entramos na África pelo Egito e fomos tudo por terra até o lugar onde a gente iria despachar de carro. O nome já existia? O nome Mundo por Terra já existia? Ou veio dessa coisa de ser tudo por terra? Não, existia. A gente deu um nome para o nosso projeto, porque a gente queria fazer tudo por terra, né? Conhecer o mundo por terra com um carro, e por isso que foi o Mundo por Terra, né? Então, esse foi o nome que a gente deu já antes da partida. Então, a gente já tinha até feito umas camisetas para vender, para juntar mais dinheiro e tal, sabe? Então, o nome, o site a gente já registrou, né? Que se chama mundoporterra.com.br, isso já lá no começo da viagem, né? E o principal era isso, né? Tanto que alguns países que são mais ilhas, assim, ficaram de fora porque daí fica muito custoso, né? A gente poder visitar. Porque a nossa casa era o carro e a nossa condução. Então, a gente priorizava estar viajando com o carro para que a viagem se tornasse barata, né? Quantos dias E foram essa primeira viagem, Roy? mil, 1033, Então é 1033 dias. praticamente 3 anos, né, de 2 anos e viagem. 10 meses, mais ou menos, É, né? quase 3. E nessa etapa toda, você falou de desistir. Porque eu acho que a gente pensa muito em desistir quando a gente vai fazer, fala: "Meu, talvez pode acontecer". Aconteceu durante a viagem alguma vontade de desistir? Não, não. É, eu também achei que essa ia ser a resposta. Houveram, talvez, pensamentos meus, sem ter discutido isso com a Michelle. Eu sou meio durão nisso, e a Michelle acho que mais ainda, sabe? É aquela questão de se alguém algum dia pensou em desistir, não comentou com o outro, porque jamais iria partir dela, né? Por a gente ser assim, tipo, pô, a gente luta, Predestinado, assim, bem. exatamente, a gente vai com muita determinação para esses nossos projetos, para essas nossas coisas, né? Então, assim, se houve algum pensamento, não foi compartilhado entre nós dois e não levou para um segundo passo, assim. Então, a gente nunca nem chegou a conversar sobre isso. Mas o Houveram momentos. seu internamente você falou, né, talvez isso aconteceu quando você se enfiou em alguma roubada, alguma vez vocês atolaram e falou: "Puta, já não aguento mais isso", é a grana, o que que pelo menos construiu internamente ali? Eu já entendi que nunca chegou a ser de fato, né, uma ideia: "Vamos Vamos dizer, desistir". momentos de desânimo, né? É, onde que é? Cansaço físico? O que que levava às vezes vocês a chegar próximo disso? Eu acho que é a somatória das coisas, sabe, Léo? Um problema, geralmente, você consegue lidar. Uma encalhada, de até mais dias encalhado em algum lugar, você consegue lidar com isso, né? Problema de calor, você consegue lidar. Problema de frio, mosquito. O problema é quando as coisas vão se somando, sabe? Você está encalhado, o calor está de 45 graus, aí tem mosquito, daí a tua roupa está toda suja, daí você está sem comida, a tua água está para acabar, aí pô, o teu carro está com problema mecânico, e sabe, esse Mas aí é quase conjunto. morrer, aí isso aí você tá confundindo, não É, é desistir da viagem, é quase desistir da vida, calma. mas é assim, sabe, eu acho que são esses momentos, assim, quando existe uma somatória de coisas que vão terminando, assim, que leva ao desânimo, assim, puxa vida, de fazer a gente pensar assim, o que que eu estou fazendo aqui, né? O que que eu E estou onde fazendo aconteceu aqui? isso, Roy? Onde aconteceu isso na primeira viagem, assim, fisicamente Aconteceu, falando? acho que Aonde você se aconteceu em sentiu vários lugares. desafiado, por exemplo? Ah, escolhe Eu uma que vou você acha citar um, interessante. tá? Eu vou citar um ali na costa oeste da África, ali cruzando a Mauritânia. Nós cruzamos 500 quilômetros de puro deserto, onde a gente não viu uma alma viva, nosso carro com problema, um calor imenso. Nós encalhamos várias vezes, né? E eu lembro que o nosso carro estava fazendo um barulho muito forte no diferencial traseiro, e eu estava com medo que quebrasse lá no meio. Nós estávamos cruzando uma região da Mauritânia
colada com o Marrocos, e ali tinha minas terrestres, super perigoso, porque ainda não foram limpas de uma guerra que eles tiveram na década de 70. E, puxa vida, a gente tendo que chegar a visto para acabar, nós ganhamos somente 10 dias de visto na Mauritânia, porque iria ter eleições no país logo na sequência, então a gente era mais ou menos um visto de trânsito, e a gente queria ir até Nouadhibou, aliás, Nouadhibou não, Altar, a gente queria ir muito para Altar. E daí Altar ficava lá no meio do Saara mesmo, e a gente teria que voltar para Nouakchott, que é a capital, para daí sim subir para Nouadhibou e cruzar para o Marrocos. E a gente acabou descobrindo que tinha um atalho, e esse atalho era cruzar 500 quilômetros de areia de Saara, e tendo que cruzar dunas, cara. Meu, só nós dois, só seguindo um GPS, e o GPS não tinha um tracejado para a gente cruzar. Era só referência de norte, sul, leste, oeste, né? Naquela época não é como hoje, que o teu celular tem os Google Maps e tal, a informação era bem mais precária, né? Então, assim, esse foi um dos lugares, né? Mas aconteceram tantos outros. Eu lembro que ali no Quênia, entre o Quênia e a Etiópia, nós cruzamos uns lugares, umas estradas, Léo, que a média horária era em torno de 15 quilômetros por hora e levava dias para a gente ver uma próxima pessoa, né? Levou 3 dias para a gente cruzar da Etiópia para o Quênia, não teve fronteira, não tinha onde a gente carimbar o nosso passaporte, nós estávamos ilegais no Quênia, vindos ali pelo Lago Turkana, sabe? E as primeiras pessoas que a gente encontrou no Quênia, eu lembro que o primeiro carro que eu encontrei no Quênia, eu joguei ele para fora da estrada. Por quê? Porque na Etiópia a mão é direita, a mão é igual nós dirigimos aqui no Brasil, e no Quênia é inglesa, né? E aí eu estava dirigindo como na Etiópia, e aquele cara veio no mesmo lado da estrada que eu, na contramão. Só que eu é que estava na contramão. E eu, o que o cara está fazendo daí? De última hora, assim, ele desviou para o acostamento, e era uma descida, assim, meio que também num lugar desértico e tal. O cara deve ter xingado nós muito, né? Você estava no Quênia e não sabia, né? Você estava no Quênia e não sabia. Aí eu só falei para Michele, olha onde esse cara está dirigindo, né? Que lugar, que posição, né? É mão inglesa, é mão inglesa. Eu falei, ai, nós é que estávamos errados. E aí a primeira comunidade que a gente encontrou no Quênia foi uma tribo chamada El Molo, que eles usam uns colares gigantes aqui no pescoço e tal, e a gente estava fascinado, né? Só que foram 3 dias sem ver uma alma viva. 3 dias a gente não encontrou ninguém. Por quê? Porque a média horária era muito ruim, não tinha estrada no nosso GPS, e a gente estava rumando para o sul, né? Tentando achar alguma coisa que pudesse chamar de estrada para a gente seguir para onde a gente queria, né? Aí fomos até a capital do Quênia para a gente conseguir regularizar o carro, regularizar o veículo. E eu lembro que naquela passagem toda, aí que estão as somatórias dos problemas, né? O para-brisa do meu carro estava com um pequeno trinco que voou uma pedra, assim, e tinha uma mosca que estava me enchendo o saco, né? Aquele calor e tal, sujeira, poeira dentro do carro. Cada vez que a gente parava o carro, tinha que limpar de tanta poeira que entrava no carro pelos buracos negros, que a gente costuma chamar assim, né? E de repente aquela mosca meio que pousou no para-brisa, eu fui tentar matar ela, aquilo virou assim, o para-brisa estourou por completo, assim, partiu para todos os lados, assim, cara. Imagina a cara da Michelle olhando para isso. Ai, meu Deus, Porra, nossa, essa, Roger? exatamente, daí, tipo, sabe, esses são os momentos de dificuldade, assim, de somatória de problemas que levam, assim, as frustrações da gente pensar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, é isso mais ou menos que eu considero, assim, tipo, chegar perto de você pensar assim, caramba, será que a gente não deveria de voltar para casa, né? Que acabou não acontecendo, tá? Que acabou não acontecendo. E até pelo seguinte, aí eu atribuo a não desistência e até o não pensamento às metas. A gente sempre teve isso muito bem definido. Nós queremos dar uma volta ao mundo, nós queremos cruzar 60 países, né? E nos 5 continentes, então não vamos voltar para casa antes disso. Então você acaba nem correndo o risco de pensar, entende? E é isso que eu acho que é super importante, sabe? Cada projeto que a gente, né, escreve para a vida da gente, cada projeto que a gente de viagem, a gente tem que ter pelo mínimo algumas coisas que nos orientem, que nos guiem, né, que nos dê força, né?
eles são motivadores, né? As metas são motivadores para a gente, pelo menos a gente considera assim, sabe? Acaba te dando o que você falou, né, acaba sendo um guia, né, principalmente de longo prazo, né, porque no curto prazo as coisas são mais caóticas, né, que você está falando, quebra um vidro, uma estrada que você se perde, mas aí você falou, beleza, né, você tem aqueles dias de exaustão física, mental, emocional, mas aí o corpo descansa, a gente come, resolve um carimbo, e aí você fala, opa, tem um plano ainda de longo prazo, né, a gente agarra nele. Mas eu lembro que, lendo, eu li seu primeiro livro, da primeira volta lá atrás, né? Quando a gente foi nos nossos preparativos. E eu lembro que tinha umas coisas assim, nessa história da Mauritânia, das minas, eles tinha, eu lembro que o perfil que eu tracei de vocês quando eu li é que vocês eram muito destemidos também, né? Essa coisa assim, tem uma estrada, não vá, você, vamos lá, vamos ver como é que é essa estrada. É, tem um pouco disso, assim, Roy, tem um pouco desse lado, você tem esse lado também de gostar de ir atrás de, pô, cara, vamos lá ver como é isso. Pô, eu jamais teria cruzado 500 quilômetros de duna. Acho que primeiro porque eu não tenho conhecimento mecânico, então isso gera uma insegurança enorme, que se o carro quebrar, eu não tenho, mesmo depois, eu acabei desenvolvendo um pouco, mas acho que perto de pessoas como você, outros caras que eu conheci em São Paulo, que dominavam a. Eu acho que você é um cara que domina a defender, né? Você sabe o problema, você sabe como arrumar. Então acho que isso também nunca me deu essa ultra coragem. Mas eu via assim, quando eu olhava vocês, até depois quando eu li o segundo livro, tem um lado destemido. Isso é seu, é da Michelle, é um lado, pô, eu vi agora vocês na Rússia, lá, o dia que congelou o diesel, passando frio, e vocês dependiam do diesel para manter o carro aquecido. Eu falo, cara, será que eles estão vendo até onde é o limite das estradas ou onde é até o limite deles? Da Qual que- vida, né? Léo, na verdade tem muito disso, sabe? Eu sempre tive muito disso, de desafiar mesmo, de sonhar assim com coisas difíceis, e eu descobri que a Michelle é igualzinha, sabe? Que bom. E sabe quando eu fui descobrir isso aí, e é uma coisa assim que tem muito na minha cabeça ainda assim, a segunda viagem é um exemplo disso, né? Nós colocamos o plano de alcançar 3 latitudes 70 graus norte, né? Que é bem desafiador. É desafiador em partes, né? Por exemplo, no Alasca, apesar de ser longe, né? Levou 1 ano para a gente chegar na latitude 70 no Alasca. As estradas são boas, né? Tem percalços pelo caminho, mas as estradas são todas transponíveis. Inclusive lá em cima não é asfaltado, mas a estrada é bem mantida, porque tem uma indústria petrolífera lá em cima, né? Que tem, e os caminhões precisam estar trabalhando lá. Então, se o caminhão passa, nós passamos também, né? Na teoria, né? Então, chegamos com facilidade, vamos dizer assim, nesse tipo de coisa na latitude 70 do Alasca. A Noruega, mais fácil ainda, né? É asfaltado até lá, né? Na latitude 70 da Noruega, que é o Nordcap, que inclusive está 71 norte, né? Pô, você chega lá, tem uma infraestrutura gigante, com mercado de souvenirs, tem um cinema, tem. Puxa, chegamos lá, tinha 100 carros estacionados ao nosso redor, pessoas chegando de bicicleta. Então também foi muito fácil, né? Mas é o Agora, na oposto do que Rússia, teria na Rússia, né? Acho que é o oposto do que você viveu na Rússia. na Rússia, quando a gente descobriu o que a gente teria que fazer para chegar na Rússia, arrepiou, deixou a gente muito preocupado, né? Isso ainda na fase do planejamento. A gente descobriu que a gente teria que ir no inverno. Por quê? Porque não tem estrada transponível que leva a latitude 70 na Rússia, no verão. Então a gente teria que esperar chegar o inverno para os rios congelarem, para os rios se transformarem em estradas e a gente poder subir até a latitude 70, né? Então começou aí já o grande susto. Puxa, nós vamos ter que se preparar para ir no inverno na Rússia, e é no extremo leste, é a localidade mais fria do mundo, né? Onde vivem pessoas, né? E a gente dirigiu 900 quilômetros sobre rios e lagos congelados. 900 quilômetros. Então, assim, foi muito mais desafiador que o Saara, porque o calor e a falta de água, claro, ela é perigosa ao ponto de você poder correr risco de vida, mas não tanto quanto o frio. O calor te dá tempo de você buscar recursos e sobreviver por um bom tempo ainda. O frio extremo, que a gente chegou em menos 55 graus de temperatura, dormindo dentro do carro em localidades totalmente remotas, se você tem um problema de aquecimento no teu carro ou congela o diesel, por exemplo, pode ser fatal em questão de minutos ou horas, vamos dizer assim, né? Porque um corpo
ele vai congelar. E se você não estiver preparado com vestimenta para suportar esse frio, é muito perigoso, inclusive para os locais, né? Eu não digo nem para 2 brasileiros acostumados com clima tropical, eu digo também, inclusive, para aquelas pessoas, para aquelas tribos que vivem naquela região, né? Eu conversei com um cara lá na Rússia que ele também falou que teve um problema um dia, sei lá, estava menos 50, menos 55 graus de temperatura, e ele teve que andar 30 quilômetros até chegar num ponto de infraestrutura para ele pedir ajuda, e ele quase morreu. Ele simplesmente quase não chegou. Ele chegou tão mal, ele teve que ser socorrido, levado para o hospital, porque ele estava praticamente hipotérmico o corpo todo, né? Então, assim, é extremamente perigoso na Rússia no frio, né? Extremamente perigoso. E vocês foram lá. E, Beleza. e, Você acabou de contar essa história toda, mas até onde eu entendo, você foi lá com a sua Defender. Quanto tempo vocês ficaram nessa região? Conta um pouco aí como foi essa parte. Inclusive, isso está no segundo livro, né? Mostra aí de novo para o pessoal. Tá, é o Mundo Esse por livro Terra, aqui, onde terminam as onde estradas. terminam as Isso, estradas. isso é um rio congelado onde vocês estão? É um rio congelado. Esse é o rio Iana congelado. Mas essa é uma parte bonita do rio, uma parte boa do rio, uma parte que praticamente fica asfaltado, né? A maior parte, vamos supor, os 900 e poucos quilômetros que a gente andou sobre esses rios congelados, neva em cima, e daí, quando passam caminhões, eles vão compactando essa neve desnivelada, daí fica tudo cheio de buracos, e a neve também parte, porque o gelo parte, né? Porque ele expande. E aí a barranca do rio, ela serve como uma barreira, né, para o gelo não expandir, então ele parte, ele quebra. O gelo, a gente encontrou 6 caminhoneiros, para você ter uma ideia, que estavam dirigindo sobre o rio congelado e o gelo quebrou, e o caminhão caiu no meio do gelo. E, cara, imagina acontecer com a gente isso aí. Eu me lembro, assim, ó, quando a gente chegou na Rússia, entramos na Rússia, e daí nós fomos fazer a aduana para o carro, né? Registrar o carro no país. A única coisa que a moça da aduana me falou é o seguinte, que ela deixou muito claro para mim. Ela falou, Roy, em 90 dias, o carro de vocês tem que estar fora da Rússia. Aí, tipo, não, beleza, né? Normal, né? O tempo do visto, né? Mas depois ela falou de novo para mim assim, Roy, em 90 dias o teu carro precisa estar fora da Rússia. Você entendeu bem o que eu estou te falando? Ou seja, aquilo me deixou com medo, porque se acontecesse um problema, se você quebra o teu carro num gelo, assim, que o gelo quebra parte, leva 2 meses para você tirar o carro de uma situação dessas. Aqueles Roy, por que caminhões tanto onde tempo? parte o gelo, porque eles primeiro precisam congelar a base do rio, de pouquinho em pouquinho, para depois conseguir formar uma rampa, para depois tirar o carro de lá, porque eles não conseguem tirar ele com o rio congelado, porque o rio por baixo está fluindo, em cima só é uma camada superficial de gelo, né? E se está frágil, se você Não chegar tem com o caminhão lá, o sustentação, né? caminhão vai cair também, entende? Então você não tem como tirar. Então você precisa ir congelando a base do rio, e eles fazem isso quebrando pequenos pedaços, como tirando pequenos tijolos de gelo para fora, para que o frio externo congele um pouquinho mais a cada dia, para que congele uma base até embaixo, para que eles possam fazer uma rampa e rebocar o carro para fora. Mas nesse tempo já teria passado os 90 dias com certeza, e a gente tinha muita preocupação de ter problema com isso, porque os russos eles são muito incisivos nessas coisas, assim, respeita as regras deles e eles vão te respeitar, né? E se a gente desrespeitasse essas coisas, a gente poderia entrar em apuros, né? E como E aí não eu ter vou te medo nisso, responder. Roy? Como não ter medo, cara? Como vocês viviam? Tipo, acho que é muito legal para quem está escutando esse lado de você olhar e falar assim: olha, eu vou ter que dirigir 100 quilômetros agora, tem o risco do meu carro afundar, mas eu quero muito chegar lá em cima no 70, né, na coordenada 70. Como conseguir, mesmo com esse receio, com essa percepção de risco, seguir em frente? Qual que é a estratégia? O que vocês têm dentro de vocês que faz? Calma aí, vamos prestar atenção, ver como a gente administra isso. Como é que acontece dentro de vocês isso aí? Foi aí até que eu respondo aquela tua outra pergunta, né? Que eu conheci um pouquinho melhor a Michelle. É, você acha assim,
geralmente um casal, né, talvez as mulheres estariam falando para o marido assim: Roy, não vamos, não vamos, né, porque está muito perigoso, a gente está correndo certos riscos. Mas com a Michelle não era assim, não, cara. Com a Michelle não era assim. Claro que foi uma discussão entre nós dois, né, que a gente discutiu muito bem e planejamos muito bem tudo isso, e isso fez com que a gente fosse, né? Mas a Michelle, em momento nenhum, chegou a falar assim: Roy, acho melhor nós não irmos, em nenhum momento, né? Então foi ali que eu conheci um pouquinho melhor o lado da Michelle, o espírito aventureiro dela também, né? E na verdade, Léo, nós fomos quase que persuadidos, né, seria essa palavra? A Acho que desistir é. na Rússia. Porque nós chegamos por Vladivostok e lá só estava fazendo menos 15 graus e tal, porque próximo ao mar, o frio ele é mais controlado Uhum, pela água, né, que não esfria uhum, tanto e não esquenta tanto no verão e no inverno, né? sim. Mas continente adentro é que o frio começava a ficar perigoso, né? Uhum. E todos os russos que a gente conhecia e conversava e falava sobre o nosso plano de chegar na latitude 70, os caras falavam: vocês estão loucos, vocês vão morrer. Eles olhavam para o nosso carro: esse carro não está preparado para isso. Vocês... Só que a gente percebeu que todas essas pessoas que falavam isso para a gente nunca tinham ido para lá. Quando a gente falou com o primeiro caminhoneiro do gelo, aquelas pessoas que trabalham com caminhões dirigindo só nessas estradas de inverno, o cara falou: não, vamos com a gente. Tipo, como se não tivesse nenhum problema por trás disso tudo, como se fosse a coisa mais normal da vida, né? Então, assim, a gente percebeu, assim, tanto que eu e a Michelle, a gente parou de contar o nosso plano para os russos, porque eles iam fazer a gente desistir de alguma maneira. Teve um cara Por falta de informação, né? Por falta de informação e pela simples crença de que era melhor vocês não irem, né? Eles não entendiam o Exatamente, propósito do que vocês tinham em mente, né? exatamente. E eles também não sabiam o quanto nós estávamos preparados psicologicamente e também a nível de equipamentos e tal. Eles também Claro. não sabiam tanto disso, né? Mas eu acho que assim, né, Léo, é difícil, né, essa situação assim de você saber qual que é o ponto da segurança, né? Qual que é o ponto de que eu estou passando desse limite ou não, né? E nós fomos e fomos e fomos e fomos e não fomos desistindo e nós percebemos assim que tinha um risco muito grande envolvido, muito grande mesmo, né? E a gente também teve um pouquinho de sorte, nós contamos sempre com elas, né, de que tivemos poucos problemas de congelamento de diesel, e quando a gente foi tendo esses problemas, a gente também foi aprendendo a lidar com eles, né? A primeira vez que congelou o diesel a menos 55 graus de temperatura, nós nem estávamos ainda indo para a latitude 70, nós estávamos ainda próximo à rodovia dos Ossos, né? Que também já foi um grande objetivo ter chego em Magadan, que é o final da rodovia dos Ossos, que fica a 2.200 quilômetros da capital lá da Yakutia, de Yakutsk, né? Aquilo já foi um grande... E daí nós fomos para Oymyakon, que é a cidade considerada a cidade mais fria do mundo, e que já chegou a menos 71,2 graus de temperatura, o recorde de temperatura registrado na cidade, né? E nós tivemos menos 55 graus lá, tivemos o problema do congelamento do diesel e tal. Só que nós também aprendemos aonde congela, aonde que dá o problema. Ali nós identificamos o que a gente poderia fazer quando isso acontecesse, né? Que E era o quê, acabamos por exemplo? encarando. Onde congelava o diesel? Só por curiosidade. No suporte do filtro do diesel, não é nem no filtro em Na si, base, onde na ficava um base, pouco, acumulava um pouco de diesel ali e congelava. não é ali, é no suporte, naquele suporte onde você parafusa o filtro. É ali que é de metal e tem passagens muito finas, e é ali que geralmente que dá o problema de congelamento do diesel, E como você né? fez para aquilo não acontecer de novo? Sei lá, que engenhosa que você Aconteceu de pensou. novo, aconteceu novamente em outras oportunidades, na investida Latitude 70, mas aí a gente já corria, né? A Michelle fervia a água, a gente colocava em bolsa de água quente e a gente colocava a bolsa de água quente sobre o filtro, e isso ajudava muito, né? E eu sempre abria os bicos injetores do carro, o carro não tem injeção eletrônica, nada, né? Ele é bomba de diesel mesmo, né? Uhum, Bomba uhum. injetora, né? Então fica fácil. O que eu fazia?
a Michelle dava partida no carro, né, usando a bateria para fazer girar o motor, e eu abria o bico injetor e estimulava a maior vazão de diesel. Isso, e também com a bolsa de água quente por cima do filtro. Fluía mais, né? Você aumentava o fluxo, né, de diesel no motor. Aumentava, exatamente. E também jogava aditivo. A própria Rússia, eles têm um aditivo para o diesel, né? Mas isso servia só para o tanque, isso não serviria para a linha de diesel que chega até, porque ali já teria congelado, então não iria misturar esse aditivo, né? Mas a gente jogava mais aditivo pro tanque não congelar, e aí estimulava maior vazão e a gente conseguia fazer a coisa voltar a acontecer, né? Nada como ter conhecimento do que você estava, das ferramentas e Exatamente, mas é todo um conhecimento que é gerado pela necessidade, né? Aquela questão, assim, né? A gente precisou aprender, né? Antes disso a gente não sabia. Tanto que a primeira vez a gente teve mais problema, mas depois que aconteceu a primeira vez, a gente passou a aprender e a lidar um pouquinho melhor com esse problema, né? Eu acho que nessas voltas, nessas viagens, existe uma cultura de aprendizado muito rápido, né? Porque os problemas que, quando acontece como esse, são problemas que têm impactos altos, né? Você está numa região que você sabe que você não pode brincar com o tempo, seus mantimentos são limitados. Então, acho que tem muito aprendizado que se tira dessas viagens por conta de você tem uma crise, né? A crise é o carro não liga, por exemplo, numa região muito fria. Então, você tem que identificar o problema, pensar numa solução, mesmo que ela não seja a solução definitiva, mas algo de curto prazo, e você já começa no dia seguinte, você aprende muito rápido aquela cultura, no dia seguinte você já começa a se precaver para que aquilo não aconteça. Então, acho que é muito legal também, quando eu li o seu livro, de outros viajantes, isso me instigava muito, assim, de que você tem que identificar rápido o problema, resolver rápido o problema, aprender para que aquele problema não aconteça de novo. Então, é muito legal essa história que você está contando. E como é que vocês faziam depois? Só sem esticar muito. Aí no dia seguinte vocês já começavam, antes de congelar, vocês já colocavam mais coisa para aquecer? Como vocês faziam para. O Não, que foi o aprendizado disso aí? é que, na verdade, assim, a gente não tem muito o que ser feito. Além do aditivo, não tem muito o que ser feito. É claro que a gente preparou o carro lá na Yakutia, que é na capital da Yakutia, que é Yakutsk. Nós colocamos cobertor por cima e por baixo do motor para preservar o pouco calor que ele consegue manter. Nós isolamos totalmente o radiador. Nós desconectamos o snorkel para não trazer ar de fora frio para a combustão. Então, o pouco ar, né, o pouco calor era gerado próximo ao motor. Então, era de lá que o carro acabava sugando o ar para a combustão, né? Isso deu perda de potência? Isso acabou afetando o carro de alguma forma ou foi imperceptível? Na verdade, não dava perda de potência, não. Até porque o ar gelado ele é mais denso, né? Ele é mais denso, então ele talvez até ajudaria um pouco na combustão, né? O problema maior de toda essa fase na Rússia foi que o nosso carro teve que ficar ligado por 40 dias ininterruptos, né? Porque se você desligasse o carro, corre-se o risco de endurecer o óleo do motor e as pessoas até falam assim, puxa, no inverno a bateria perde a carga, mas não é isso. Também talvez afete um pouco, mas o maior problema é que no inverno, no frio, o óleo endurece e o óleo age como uma cola entre o cilindro e o pistão. Então fica muito pesado para girar o motor quando você quer fazer ele funcionar. E lá a menos 55 graus de temperatura, o motor está colado, o bloco o cilindro cola o pistão no meio e você com uma bateria não vai nunca conseguir girar o motor para ele. A bateria vai acabar antes de girar, né? Não vai girar. Cola, o óleo fica duro. Eu lembro que o nosso azeite de oliva, dentro do carro, ele ficava uma pedra. Mas isso acontece a menos 5 já fica. A menos 10 o nosso acontecia. Eu falo, meu Deus, o mel, tudo cristaliza, tudo fica duro. Cristaliza, congela até vinagre. Imagina, congela vodka russa, chinesa, congela tudo. Nós fazíamos teste com vodka, congela, estando fora a menos 55 graus de temperatura. Como fazia? Então não podia desligar. Então o segredo não podia desligar para não ter risco de colar o pistão. E não éramos só nós. Todos os carros do extremo leste russo no inverno ficam ligados nos lugares onde a temperatura é abaixo de menos 30. E abastece com ele ligado? Fica tudo ligado? Você esquece que tem uma ignição ali,
você abastece com ele ligado, você dorme com ele ligado, você cozinha com ele ligado, se você vai num restaurante, todos os carros do estacionamento estão ligados, não só o nosso, sabe? A Rússia fica ligada, né? No inverno, eu digo principalmente quem não tem uma garagem aquecida em casa. Agora, quem tem uma garagem aquecida, que consegue manter uma temperatura de até -10, pode desligar o carro durante a noite. Senão, eu lembro que quando a gente foi para o Alasca, e depois, em outra ocasião, né, porque a gente não foi com o nosso Defender, a gente acabou, enfim. Eu lembro que tinha muitos carros que tinham uma tomada, assim, tinha um cabo na frente e eles ligavam na tomada. Então, eu imagino que deve ser uma forma de o carro estar desligado, mas gerar aquecimento, né? Gerar aquecimento para que pro cárter, é exatamente isso aí. o óleo não congelasse, né? Exatamente. Lá eles desligam o carro, né? Então eles já têm uma resistência, né? Uma chapa com resistência, né? Provavelmente 220 volts, né? Que aquece muito bem. E aí, como o frio também não é tão extremo de -55 graus, que chega até -30, -35, né? Eles têm a infraestrutura, né, de tomadas em vários estacionamentos. Aí eles vão, ligam essa tomada, deixam por meia hora, vai derreter, vai esquentar o óleo vai amolecer e vai liberar, né? Para você poder fazer o carro funcionar no outro dia. Muito Né? interessante, Mas na muito Rússia legal. daí já não tem essa infraestrutura. Mas para isso nós tínhamos um aquecedor de motor. Nós instalamos 2 aquecedores no carro. Um para o ar quente, né? Para a cabine, para nós termos um ambiente mais sobrevivível, vamos dizer assim, né? Uhum. E outro que é uma serpentina que usa o diesel do próprio motor também, do próprio tanque de combustível, né? E ele aquece a água do radiador e aí tem uma bomba que fica circulando a água do radiador no bloco para aquecer o bloco, né? Mas isso funciona até -30, né? Até -35. Abaixo disso é muito arriscado, porque daí você não vai conseguir mais manter o bloco aquecido a ponto de não endurecer o óleo. Então, abaixo de -35 foi quando a gente deixou o carro ligado e isso passou de 40 dias, fomos mais de 40 dias que a gente esteve a temperatura abaixo de -35. Num total de 89 dias que nós ficamos na Rússia nessa passagem, né? Nessa passagem do frio intenso, sabe? Então foi Isso foi isso, mais mais ou menos difícil? assim. Isso foi mais difícil dessa viagem, Roy, assim, dessa segunda viagem, né? Que vocês rodaram o mundo lá por cima, pegaram inverno em regiões muito complicadas em termos de frio. O dia Foi a o mais dia, difícil, o Léo. dia a dia gelado, essa coisa de você estar com -30, -40, -50 à noite, muita roupa, o carro não é muito bem selado, né? Pelo menos o nosso não era. Então não é que você tem você tem uma perda térmica ali, então você falou aquecimento rolando, dormir. Foi desconfortável assim ou a estrutura segurou bem? A estrutura segurava internamente no máximo 10 graus positivos, assim. Era entre 5 graus e 10 graus dentro do carro, né? Não. Com o nosso aquecimento ligado direto, assim, direto, né? Mas era duro, né? Porque a gente tinha que sempre. Pô, a gente chegou a ficar 10 dias sem banho, a 10 dias sem mexer na roupa, entendeu? A gente ficou 10 dias sem tirar a roupa do corpo, a gente vivia o tempo todo com ela no corpo. E o nosso carro, coincidentemente, a gente construiu ele com um degrau dentro dele. E isso é mais ou menos como no Alasca, são feitos os iglus, né? Os iglus, eles fazem um buraco dentro deles, que é para onde o frio escoa. Então, no degrau baixo do nosso carro, era onde o frio escoava e ficava Simplesmente pelo estancado. peso do ar frio, que o ar frio é mais pesado, então ele fica Simplesmente por causa disso, né? Por uma questão física de que o ar mais frio é mais pesado, ele descia para o andar de baixo, tanto que quando nós criávamos uma bolha de ar quente dentro do carro, que era onde a gente vivia, dormia, e nossa cama fica um pouco elevada também, né? Tipo a uns 50, 60 centímetros do chão, né? E aquele frio descia lá para baixo, e se a gente ia só com meia e pisasse lá, congelava o pé na hora. Aliás, uma garrafa de água de 5 ou 6 litros, mesmo com o aquecedor dentro do carro, né? Ficasse ligado a noite inteira, uma garrafa de 6 litros d'água congelava da noite para o dia.
Em questão de 10 horas, ela congelava inteira dentro do carro. Imagina fora. Ou seja, estava abaixo de zero naquela ali, com certeza estava abaixo de zero. Naquela parte ali estaria abaixo de zero, com certeza, né? E isso não foi planejado, né? Isso sem querer Não, vocês foi conseguiram pura criar sorte. essa arapuca ali, né? Foi para um aproveitamento do chassis que a gente criou esse degrau, para ter um aproveitamento, né, de como o chassis é desenhado e para a gente não precisar desenvolver um carro muito alto. A gente queria ter um carro mais baixo possível e que a gente também pudesse ficar de pé dentro dele, né? E para melhorar na dirigibilidade, né? Então foi uma sorte do destino, um acaso, né? Isso foi puramente um acaso. Ô, Roy, engraçado, né? Uma coisa que me chamou a atenção no segundo livro de vocês, eu tava lá lendo, né? E vendo vocês se metendo nos buracos lá, e não sei aonde, na Rússia, o puta frio. De repente eu chego e vejo que você levou um paramotor para sua viagem. Aí eu falo, pô, tipo, já não tava bom? Tipo, da onde? Fala um pouco, da onde surge assim. Já fazia paramotor? Eu vi que você teve que aprender, eu vi que na viagem teve até uns dias lá que a Michelle teve que te socorrer, que pegou uma térmica, foi descer lá numa praia não sei aonde. Fala um pouco da onde. Pô, cara, a viagem já é desafiadora. Você levar um paramotor e vamos lá, vamos levantar voo aqui no lugar que eu nem sei se tem térmica ou não, se é seguro ou não é, tão bem. Já existia na sua vida isso? Da onde vem essa ideia diferente, eu vou falar? É uma história bem legal também. Eu sou paraquedista, né? Eu tenho mais de 1000 saltos de Ah, não paraquedismo, sabia né? disso, não Então, sabia. eu participei de campeonatos brasileiros, fui campeão, vice-campeão brasileiro de paraquedismo, sou recordista latino-americano de paraquedismo, daquelas saltos de grandes formações. O nosso recorde latino-americano são 103 pessoas em uma figura em queda livre, sabe? Pô, Saltando de parabéns. 6 aviões e toda aquela história toda lá. Tá explicado. O cara respondeu com E, poucas respostas, poucas palavras, já disse tudo. E um amigo meu paraquedista é fotógrafo, aí em São Paulo também, né? Então ele era do meu time também de paraquedismo e ele tinha um livro, cara, chamado Eyes Over Africa. E esse livro era de um cara que sobrevoou a África num helicóptero, do Egito à África do Sul, e fotografou de cima, imagina, de um helicóptero. Porra, E animal. na época que ele me mostrou esse livro, os drones, né, estavam começando, estavam pipocando, e era tudo muito caro, e era totalmente... A gente nem pensava em ter um drone para fazer imagem aérea. As imagens Uhum. aéreas não estavam, de certa forma, assim, tão escancaradas como a gente vê imagem aérea de todos os lados Era hoje, né? inacessível, né? Era Era inacessível. Era para uma minoria que tinha acesso a um helicóptero, um avião, uma coisa. exatamente, era um ponto de vista quase que inacessível, né? E Uhum. aí, cara, eu vi aquilo e fiquei fascinado. Mas claro que eu não podia fazer essa viagem de helicóptero, né? Aí um dia eu vi na televisão lá uns caras tentando quebrar o recorde de paramotor de altitude. Eu nem sei se os caras quebraram o recorde, acho que era no Esporte Espetacular que eu vi isso aí. Eu nem sei se eles quebraram ou não, porque a minha cabeça ficou assim, ó, tá aí a nossa solução, Michele. Um paramotor. Vamos levar um paramotor, isso é pequeno, a gente pode levar ele desmontado, vamos levar para fazer imagem aérea nessa segunda viagem, né? E aí, coincidentemente, eu conversei com um amigo meu, parapentista aqui em São Bento do Sul. Ele falou, porra, por que você não fala com a Ari, que é dono da Sol, que fica a 60 quilômetros da nossa casa? A Sol é uma marca de parapentes reconhecida mundialmente. Os caras estão 30 anos no mercado já. Aí eu fui lá, conhecer o Ari, que é o dono da fábrica, e o Ari falou assim para mim, eu já li o primeiro livro de vocês. Nossa, ele começou uma amizade e ele falou, eu vou ajudar vocês. Vou ensinar vocês a voar, vou dar o equipamento de parapente, você ainda vai ter que comprar o equipamento, o motor, né? E vocês levam junto, e vocês vão fotografar o mundo aí, né? E dito e feito, e a gente levou o paramotor, e aí além de ter que construir ou reconstruir o carro para a segunda viagem de volta ao mundo, aqueles 2 anos de planejamento, a gente ainda tinha que aprender a voar, Léo. Nossa, cara, aquilo... E tanto eu como a Michelle aprendemos a voar, sabe? Começamos com o parapente e depois migramos para o paramotor, sabe? Qual foi o local mais que você lembra, assim? Qual foi o voo, né? O local que você falou, pô, ali foi. Eu Ali vou eu dar vi um, eu vou todo o dar um, esforço. eu vou Nossa, dar um spoiler agora do livro que a gente lançou ontem, tá? vambora. Mas essa foto aqui, ó, foi tirada do paramotor.
Aonde é isso aí? Eu vi essa capa, né? Isso aí é Isso é no Cazaquistão. que lugar, hein? Existe um estado no Cazaquistão chamado Manguistal. E esse estado, ele é todo desértico, mas ele é fascinante. Ele tem muitas coisas a uma distância assim de 100, 200 quilômetros uma das outras para ser conhecido lá, assim, mas tudo paisagens extremamente desérticas, assim. E esse lugar nos foi indicado conhecer por um amigo russo que a gente conheceu na Rússia, um cara que se Eu não tornou sei o que de muito Deus, a mão rigoroso. de deuses, como é que chamava esse lugar aí? Eu vi no livro que vocês falaram que vocês, putz, chegaram um monte de, né, essas saídas para cima, eu vi, vocês ficaram super felizes, né, de chegar aí, né? Ah, ficamos fascinados. Mas é o Manguistal, né? O deserto do Manguistal, esse aqui, né? Cara, que lugar lindo. Nossa, é um lugar fascinante, fascinante. Então, esse amigo nosso, que inclusive escreveu o prefácio desse livro, quem escreveu foi o nosso amigo russo chamado Konstantin, e ele nos deu essa dica. Ele falou assim: gente, vocês não podem deixar de conhecer esse lugar. E esse lugar não fazia parte do nosso plano, porque o nosso plano inicial, vindo pela Ásia Central, vindo ali, porque a Ásia Central a gente conheceu Quirguistão, Tajiquistão, primeiro Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, aí demos um pulinho no Afeganistão, que eu acho que vale a pena a gente também falar depois um pouquinho Você sobre fez uma esse lugar. trilha, né? Depois você conta isso aí. Voltamos, daí fomos para o Uzbequistão e depois voltamos para o Cazaquistão. E de lá, a gente, na verdade, do Uzbequistão, a gente planejava ir para o Turcomenistão para continuar a viagem lá para o sul, para o Irã ali e tal, e continuar lá para a Turquia, para a Uhum. Turquia e daí entrar na Europa, né? Mas o Turcomenistão estava difícil de conseguir o visto. E aí esse cara nos convenceu assim, ele falou: por que vocês não vão por aqui, cruzem o Manguistal, vocês não vão se arrepender, né? E daí a gente viu algumas fotos que ele nos mostrou, cara, a gente já nem procurou mais fazer o visto do Turcomenistão, que eu sei que deve ser maravilhoso também, mas a gente precisaria ter um guia 100% do tempo dentro do nosso carro, e seriam umas preocupações extras e custos extras, né? E decidimos, cara, deixa o Turcomenistão para uma próxima e vamos para o Cazaquistão e chegamos nesse lugar aqui. E Cara, aí foi um voo que você lembra que foi maravilhoso esse voo. foi difícil, foi na quinta tentativa que eu consegui decolar por falta de vento e muito capim que enroscava as linhas do parapente e tal, mas consegui voar exatamente no pôr do, assim, ó, 10 minutos o sol já tinha se posto. Então essa foto aqui foi tirada ainda assim naqueles últimos 5 minutos, Léo. E o próximo dia já nublou, daí Sim. piorou e tal, e foi assim um momento mágico do voo. E esse é um lugar que a gente encontrou fósseis marinhos, cara, petrificados, coisa de 60 milhões de anos. Uma coisa simplesmente surreal, porque é tudo argiloso isso aqui, né? E a argila, por ela ser muito compacta, não deixar o oxigênio entrar, ela conserva esse tipo de coisa, né? É um solo específico que consegue conservar fósseis marinhos, e esse é o tipo de solo. Então, assim, a gente estava num lugar assim que, meu, é uma natureza tão fascinante, e ali foi mar um dia, né? Então, ah, E tinha gente nesses lugares? Olha, isso aí também foi tudo em caráter exploratório. Chegava lá só vocês, vamos dormir aqui, sobe. Era muito Léo, isolado ou mais ou menos assim? 5 dias que nós passamos nesse lugar específico dessa foto, nós não vimos uma pessoa, nada, Imaginei que era ninguém, assim. um rastro de carro, nada, nada, nada. Rastro até tinha, né? Vimos saigas, que são que são aqueles animais super exóticos, são gazelas ou são antílopes que possuem tipo uma tromba de elefante, assim, sabe? Tipo uma boca de anta. É um animal bem diferenciado. A única coisa que a gente viu foi esses saigas ali. E é bem remoto, assim, bem remoto. Mas, claro, também tem algumas cidades, como Actal. Actal é uma cidade que está próxima dessa região aí, né? E que foi uma cidade, assim, que ela está ao Mar Cáspio, né? Então, era a praia da época da União Soviética, Uhum, de quem tinha uhum. poder aquisitivo, né? Dos russos, iam passar as férias, passar os verões deles em Actal, né? Porque ali tinha a praia do Mar Cáspio, né? Aquilo ali é um mundo à E parte, né? A gente aqui do Brasil não conhece nada, né? Mesmo o Mar Aral, que tem ali na região também, a história do desastre ecológico.
Mesmo o Uzbequistão, você fala Uzbequistão, tem toda a história da Rota da Seda, Samarcã, Khiva, um monte de lugar bonito que aqui. E não vou falar que é por falta de cultura, não. É só a cultura de informação que não chega, né? E eu tive lá em 2019, que fez o Turcomenistão, essa região toda, num overland lá que você viaja num caminhão. Foi uma puta roubada também. Fomos no verão, 52 graus, acampando. Nossa, não Poxa, mas volto. deve ter sido fascinante, né? O Turcomenistão é um país diferente, né? De muita cultura, imagino, né? Você tem a questão da capital, né? Lá é Asgabat, que é a cidade branca, né? O cara é um louco que meteu mármore branco na cidade inteira, proibia que Nossa. todo mundo comprasse carro de outra cor, tinha que ser branco. Então você tem, eu acho que é muito fascinante para esse lado quase de filme, né? O cara tem o país dele, ele faz a cultura do jeito que ele quer ali dentro, tem aquele Hell's Gate. Mas acho que vocês fizeram a decisão certa. Pelo que eu vi de paisagem no Turcomenistão, vocês foram para o lugar certo de ter ido para o Cazaquistão com É, esse tipo de paisagem. o que a gente se arrepende é de não ter ido para o Hell's Gate, né? Que a gente queria ir muito, que é o portal do inferno ali, né? É Isso. simbólico, eu acho, viu, Roy? Eu acho que é Hum, simbólico porque você chega lá, é um buraco só, sei lá, aham. tamanho de campo de futebol pegando fogo. É mais a história, né, que envolve, mas perto do que É, vocês viveram aí, eu acho que foi mais marcante. a gente não se arrepende, não, de ter ido para essa região, porque nessa região aqui também tem um fenômeno muito interessante que são aquelas bolas, aquelas esferas de pedra que elas vão crescendo, que elas não vêm de uma explosão ou de alguma, sabe? Elas vão crescendo. Em dois lugares do mundo a gente viu esse fenômeno. Um são as Moerak Boulders da Nova Zelândia e outros são aqui no Manguistal também, que são as bolas de pedra de Toures, que eles chamam de bolas de Toures, que chegam a ser pedras gigantescas de 2 metros de diâmetro e que são pedras que vão crescendo, que vão calcificando, ela tem uma formação extremamente Que diferenciada. loucura, E nunca eram ouvi falar disso. centenas dessas pedras espalhadas pelo deserto. Se você olhar no nosso primeiro livro, nós temos algumas fotos. Desculpa, no nosso segundo, nós temos algumas fotos ali desse vale no Cazaquistão. E se você olhar no nosso primeiro livro, você vai ver fotos dessas bolas da Nova Zelândia, que tem um princípio de formação idênticos, e as bolas são idênticas, só que um está na praia e o outro está no meio do deserto. Negócio fascinante, assim. Nunca tinha ouvido E, falar, não me atendo. Eu se li no livro, devo ter, só não gravei. Isso é só o efeito do tempo? Vai juntando os detritos e vai sozinho, ela vai crescendo? Não tem. diz, dizem que é ao redor de alguma coisa orgânica, de uma folha, de uma concha, e aí aquilo vai começando a sedimentar, e aos poucos vai formando cada vez mais anéis, né? Anéis, não diria bolas, né? Uhum, De sedimentação, e aquilo vai crescendo. que loucura. Mas que leva 10 milhões de anos para chegar em 2 metros cúbicos. Né? Nós vimos bolas de 1 centímetro de diâmetro como bolas de 2 metros de diâmetro. Só Então, assim, viajando para esses buracos que a gente acaba vendo isso, né? Isso é o legal de você viajar, né, cara? Sei lá e ver com seus próprios olhos e são coisas que você fala assim, é cultura inútil, não serve para nada, mas é mas que magnífico, né? Você fascina, vê a né? natureza, né? Você vê. E aí é Roy, que a gente vê a insignificância da nossa passagem na ah, Terra, né, comparado a uma pedra dessas, né? do ponto de vista do tempo, né? O que Do a ponto gente de vive vista do aqui, tempo. ou dessa live aqui, desse bate-papo, 1 hora e meia, fala, é muito tempo. É muito tempo para 24 horas, para outras funções do dia a dia, mas se você pegar com o spam da Terra, né, o do universo, é tudo tão insignificante que nada faria sentido, né? Exatamente, é. Mas é o que temos para hoje, né? Eu brinco e temos que seguir em frente. Me fala um pouco, de novo, né? Eu olho muito do lado da. Acho que as pessoas, quando olham para os projetos que a gente vive, vocês ainda mais, eu acho que são muito mais ainda viscerais e tem a história de vocês terem, né, 1.033 dias na primeira, na segunda foi até um pouco mais, né? Acho que foi 1.100 alguma coisa. 1197, quase 1.196. 1.200. 3 anos e 1.196. 4 meses, dá bem certinho assim. Vocês. Eu lembro que eu li no livro que vocês acho que não dormiram uma noite fora do carro. Tem alguma coisa assim? É isso mesmo ou estou confundindo? Não, vamos dizer assim, 99% dos dias foram no carro. Pô, Eu lembro 99% que de 1.100 e alguma coisa, e tá falando, sei lá, de 10 dias vocês não dormiram.
Não sei, deve ter dado isso, porque às vezes a gente era convidado para dormir na casa de algum amigo e a gente sempre fazia essa, puxa, era tão legal, né? A gente poder dormir. Às vezes a gente dormia no carro, ficava na casa desse amigo, mas dormia no carro, mas às vezes a gente era convidado para dormir num quarto e tal, né? Mas Isso era parte do objetivo? Só para entender. a parte do objetivo é dizer sim para todos os convites, sabe? Isso já fazia parte da nossa primeira viagem, fez parte da segunda. A gente costumava. A gente combinou isso, eu e a Michelle, né? Para não perder oportunidades na viagem, a gente passou a dizer sim para praticamente todos os convites, né? Então, se alguém convidava a gente procurava ir, assim, até Não, tô para. falando mais da parte do carro, de dormir no carro, essa coisa. Porque mesmo a gente Ah, ficou 3 entendi, anos entendi. viajando, a gente dormia muito na casa das pessoas, dormimos no carro, mas tinha dia que eu falava assim, meu, para, vê um hotel baratinho aí, vamos não ter que montar barraca, não sei o quê. Tipo, e aí quando eu li lá no livro e eu vi, pô, cara, 1% que seja, era ali, todo dia no No carro. carro. Não tinha um dia que você Uhum. falasse assim, porra, vamos dormir, pega aí, Michele, vamos ficar num hotel, vamos num hostel, sei lá, não existia esse dia, como é que é? Como é que foi Dos pra mil, vocês isso? dos 1.197 dias, nós pagamos 2 noites de hotel Por quê, só. hein? O que aconteceu nesses Porque, dias? porque ali era Natal, nós estávamos na Armênia e estava muito frio, muito frio, muito frio, muito úmido, nevando, estava um saco o tempo, assim, não dava para fazer nada, né? E era uma cidade grande, Yerevan, a capital, né? E a gente não tinha onde parar o carro, não tinha nada, e daí a Michelle e tal, a gente falou assim, cara, vamos nos dar um presente de Natal, né? E daí a gente ficou 2 noites no hotel. Cara, mas era também assim, porque a gente tinha um orçamento, esse orçamento era muito apertado, o dólar, bem nesse período que a gente estava viajando, ele aumentou muito, né? Quando a gente saiu de viagem, ele estava 2,35, chegou a 4, né? Então, assim, o orçamento que a gente tinha todo em reais, isso estourou tudo, né? E daí a gente foi roubado 2 vezes nessa viagem, roubaram nossos equipamentos de filmagem, de fotografia, e foi um valor muito grande, Léo, muito grande. Então, assim, a gente teve Eu lembro que que... teve um Catarse, né, que a gente ajudou Teve um lá, que catarse, vocês exatamente. fizeram para tentar recompor, né, esse Foi material. um roubo, só nesse roubo aí foi $12.000, cara, de equipamento. Então você pensa assim, o quão isso impacta, né? E depois Porra. teve mais um que também foi impactante nos Estados Unidos. Foi um na Colômbia e um nos Estados Unidos, né? Então por isso que a gente dormia no carro, né? É claro que a gente construiu esse motorhome já com essa finalidade, né? De ter um pouquinho mais de espaço, né? E ter as nossas coisas ali, porque a gente sabia já de antemão que assim já foi a primeira viagem, que a segunda seria a mesma coisa, que a gente passaria 99% do tempo dentro do carro, sabe? O carro era a nossa casa mesmo, assim. É, E tem hotéis que é pior do que o carro, né? Eu fiquei alguns muito, já no muito. Panamá, eu lembro assim, hotel de beira de estrada no Panamá, porque o nosso carro você tinha que abrir a barraca, né? E aquilo ali gerava uma certa exposição que era diferente de você estar dentro da estrutura do carro, né? A gente tinha muito disso. Então não dava para eu parar em muitos lugares, na praça, por exemplo, e abrir a barraca. Então, às vezes, num posto de gasolina, entre dois caminhões, a gente dormia. E então a gente acabou, às vezes, dormindo em hotelzinho muito barato, que eu falava, meu, eu Que a pagaria para estar no barraca era melhor. carro. Pô, com certeza. Exatamente. É. A cama toda torta, sujo, né? A barraca tinha nossos desafios, mas era nossa, né? Era nosso padrão de limpeza, era a gente ali, né? Então, eu acho que na estrutura de vocês era um pouco mais confortável também, né? E mais Sim, privado, né? sim. Nós tínhamos água potável, né? Nós tínhamos geladeira. Vocês também tinham geladeira, com Tinha uma certeza, né? geladeira, mas é. Mas o nosso espaço era digno de ter um certo conforto, assim. Nós tínhamos uma mesa, a cama era de fácil arrumação. Se a gente, por exemplo, nós dormimos em muitas cidades, no meio da praça, assim, como você falou, e cidades hoje em dia que posso dizer até de certa forma perigosas, assim. E parava no meio lá, a gente escondia nas janelas, assim, para não transparecer que a gente estava lá dentro, fechava o carro todo. As pessoas pensavam que a gente estava num hotel ali próximo, mas estávamos dormindo no carro. Isso aconteceu no mundo todo, inclusive na Síria, né?
em cidades da Síria, que hoje provavelmente, infelizmente, estão destruídas, né, da guerra, mas foram em muitos lugares. Quer dizer, vou dizer assim, 2.200 lugares, noites que a gente dormiu dentro do carro nas 2 viagens, né? Meu, Certeza. é muito maluco isso aí. As pessoas pensar que você pensar que nos seus últimos 15 anos de vida, desde 2007, praticamente um terço disso, aí 6 anos, um pouco mais, você viveu num carro, né? Eu brinco que Exatamente. eu olho em retrospecto, nos últimos 8 anos, 9 quase de vida, eu passei 2 anos na casa das pessoas, nesses convites, né? Um mês na casa de um cara no Quênia, mais um mês na África do Sul, um mês não sei aonde, mesmo agora. Eu não, os anfitriões não estão aqui, mas eu não deixo de estar morando na casa de alguém. Para a gente vira uma coisa mais normal, né? Você está entrando e já se facilita, já faz amizade mais fácil, se doa mais fácil, você também aprende a trocar mais rápido, né? Acho que isso é muito gostoso da viagem. Ah, certeza. Até porque a gente precisa, né? A gente depende, né? A gente é, aqui, vamos supor assim, se alguém quisesse fazer um mal para a gente é totalmente inofensível, né? A gente não tem uma arma, a gente não tem nada, então assim a gente é totalmente suscetível. A grande vantagem, né, é que 99,99999 das pessoas do mundo são boas, né, Léo? E nos acolhem, né? Elas vêm, puxam uma placa lá do outro lado do mundo, elas vão querer te acolher, elas vão querer te ouvir, elas vão querer falar com você, elas vão querer te ajudar, elas saem do caminho delas para te levar, elas querem te oferecer de tudo que elas têm e às vezes nem podem te oferecer e elas acabam oferecendo, né? Isso Eu é incrível desse concordo mundo, e né? assino embaixo que eu saí com uma perspectiva muito mais insegura, né, por carregar um DNA de crescer numa cidade grande no Brasil, onde já tive arma na cabeça e tudo mais, e você sai achando que o mundo é igual ou pior, né? E você descobre que existem lugares no mundo que estão passando por problemas sérios de violência, de segurança, mas que a grande maioria das pessoas que você encontra, principalmente no mundo rural, no mundo mais simples, são pessoas que falam, ó, eu tenho uma cama, eu durmo no chão, você dorme aqui, a gente reveza, tipo, o que eu puder fazer para te proporcionar um pouco de qualidade, eu tô, o que você falou, lá no, na Mongólia, o cara mata às vezes um carneiro lá, mata um animal que ele não faria para ele, mas é uma ocasião especial. Então acho que eu voltei muito mais otimista, e isso até nesses últimos, sei lá, 18 meses de pandemia, onde você vê muita gente sofrendo emocionalmente, né, cara? Muita gente trancada em casa. O ano passado eu falei para Raquel, quer saber? Vamos oferecer consultoria de graça. E não porque eu acho que eu posso ajudar, mas porque também era uma forma de eu me conectar com as pessoas ficando tanto tempo em casa. Não deixava de Entendi. ser o Léo e a Raquel, sentindo falta dessa coisa de estar aqui batendo esse papo com você, que eu sempre tive no 1 a 1. Se a gente tivesse no mundo normal, fatalmente eu estaria aí em Joinville tendo essa conversa com você, a gente teria achado o meio do caminho, mas eu sinto que é uma forma da gente continuar pelo menos trocando, dividindo. Eu queria, estamos E chegando já, retribuindo, né, Léo? A gente cara, do pouco que a acaba gente sendo. sabe, né? A gente também foi tão ajudado nesse mundo, por que que a gente não vai ajudar também o próximo, né? Então, a gente também gosta muito dessa parte, assim, de também poder fazer alguma coisa, né? E de retribuir, sabe? Porque a gente foi ajudado, viu? Puxa vida, no mundo todo. Deixamos uma marca de amigos no mundo todo. Isso é muito gostoso, assim, né? Boas E porque também recordações. não tá, do jeito que tá, não tá legal, né, Roy? O mundo tá bom para mim, tenho comida aqui em casa, meu filho, você, mas para a grande maioria eu acho que não tá bom. Esse equilíbrio que a gente vive no mundo hoje, ele não tem a ver com direito, com esquerda, não tem a ver, só tem a ver de você chegar lá no lugar na América Central e ver que a pessoa passa fome, de você não sei aonde, não deveria passar fome, né? A gente não deveria ter esse tipo de Exatamente. problema, a pessoa morrer de diarreia. Então hoje eu olho e É. falo, vai lá para a Índia, Bangladesh, pô, um monte de gente, né, vive em condição de miséria, no Brasil também algumas. Então, assim, eu acho que se a gente puder também colaborar de alguma forma, nem que seja com uma mensagem positiva, cara, a gente deixa alguma coisa, né? Já é Como uma é que tá grande coisa. sendo, como é que tá sendo para você? Só uma curiosidade nossa, como é que foi para vocês o tempo agora parados, né? Entre uma viagem e outra, vocês ficaram 4 anos parados, agora já faz aí 3. Acho que agora mudou porque vocês têm a Serena, acho que isso traz um outro propósito de vida também. Mas como foi entre a primeira e a segunda volta, esse estar parado? Muita gente eu converso, o Arthur Simões, que pô, deu a volta muito de bicicleta,
todo mundo quando volta tem um baque, né, em termos de sociedade, de não estar tão itinerante, não estar tão nômade. Como é que foi para vocês a volta lá em 2009 e estar de volta em São Bento, por exemplo? É um pouco difícil, Léo. É difícil, mas uma coisa a gente aprendeu, né, e colocou na nossa cabeça, da mesma forma que nós tivemos que nos adaptar à vida de viajante, a gente teria que se adaptar novamente a uma vida em casa, né, próximos à sociedade, né, sem ter aquelas mudanças diárias que vão acontecendo, né? Até porque a gente sempre pensava assim, puxa, nós não queremos nos tornar chatos, sabe? E de não se encaixar mais. Então, assim, de certa forma, a gente precisa dar um passo para trás novamente e aceitar aquilo que a gente aprendeu de forma diferente, achava até melhor em viagem, mas, puxa, a gente queria, assim, sabe, se encaixar de novo na Mas sociedade. essa é uma abordagem muito consciente, né? Eu acho muito no primeiro. Você está lidando muito com a razão, mas a hora que você para Com a e vai lá emoção, né? trabalhar. Não, o dia que você vai trabalhar, o dia que você se pega dentro de uma reunião chata, o dia que você se pega, às vezes, pensando: caraca, o que eu estou fazendo aqui? Porra, porque você viveu. Outro dia você estava com um paramotor, sei lá, no É, Cazaquistão, outro dia você fazendo uma trilha no Afeganistão, outro dia você estava desatolando, ajudando o caminhão que atolou lá no Rio de Gelo. Estou falando, como se adequar a isso? Uma coisa, paciência, o corpo humano se adequa, como é que está sendo agora também isso para vocês? sabe o que eu acho que nos ajudou muito, Léo? É que a gente não voltou a trabalhar com o que a gente trabalhava antes e a gente continuou trabalhando com a nossa história, né? Então, se a gente não estava viajando, a gente estava contando a história, a gente estava escrevendo ela, né? A gente faz palestras, a gente faz os livros, né? A gente trabalha com as fotos, hoje ainda a gente o nosso trabalho é a nossa viagem, o nosso trabalho é o mundo por terra, nossa empresa é o mundo por terra, né? Acho que isso ajudou um pouco, né? E a necessidade, né, Léo? É, isso É, aí é, é o melhor para se adaptar a tudo, né? pois é, a necessidade, apesar de que, puxa vida, a gente sonha. Bom, a gente gosta muito da natureza, a gente mantém muito esse contato com a natureza. Eu e a Michelle, quando a gente voltou dessa segunda viagem, a gente começou com um novo esporte, que é a escalada em rocha, então a gente vai toda semana escalar e daí a gente vai para a natureza, a gente encosta na pedra, a gente cai, a gente se machuca, a gente está na lama, faça chuva, faça sol, sabe? A gente está muito ainda em contato com aquilo que a gente gosta, né? Então, aí daí veio a nossa filha também, né? Agora, a nossa filha está interessante, é a nossa filha que nos motiva mais para voltar a viajar. E ano que vem a gente pretende rodar o Brasil, fazendo pequenos eventos, juntando. Eu lembro que vocês fizeram um circuito no Brasil, fazendo palestras, encontrando amigos e tal, né? Fizeram, não fizeram? Parece que Fizemos foi muito legal. São Paulo para baixo, para cima fomos Rio e Minas Gerais só. Uhum. A gente organizava esses encontros, fazia parceria com rede de hotel, vendia o ingresso a preço simbólico, R$ 30. Geralmente era mais barato que o estacionamento até. Uhum. E, Certo. mano, montamos uma palestra lá, fazia essa palestra, fazia 2, 3 sessões, mas o que sobrou disso aí? Um dinheirinho, outro, vendemos livro, legal. Mas fizemos amigo em um monte de lugar, porque acabava o Pois evento, é. vamos E, jantar não sei aonde, no melhor não, eles restaurante. estavam viajando, né? Era um trabalho, mas vocês estavam itinerantes, vocês estavam viajando, né? E a gente É, pretende fazer mas a gente exatamente errou. isso. Aí eu não sei o que vocês pretendem, mas a gente fazia muito corrido. Então a Ah, gente tá. fazia assim, saía de São Paulo e até Porto Alegre, parando São Paulo, Curitiba, Joinville, não sei o que, fazendo palestra todos os dias. E Entendi. voltava em 10 dias. Então era 11 palestras, 12 palestras em uma semana. Então tinha um Entendi. apelo mais comercial e era o que dava. Acho que você fazer com mais calma, você vai aproveitar o Brasil também, principalmente para Porque cima, né? daí, entre um lugar e outro, a gente quer viajar, a gente não É, quer. A gente vai com o nosso carro, né? Vamos morar dentro dele de novo por um tempo. Então a gente vai viajando, conhecendo, aproveitando, conhecendo pessoas e vamos organizando, sim, meio que. Puxa, onde seria a próxima cidade que a gente poderia organizar alguma coisa, que tem um amigo que pode nos ajudar e tal, e montando esses pequenos eventos. E daí a gente vai estar com os 3 livros, focar na venda deles. As palestras com certeza vão ser gratuitas, mas a gente vai ter uma oportunidade grande de venda de livro, né? Então, esse que vai ser o foco do ano que vem, sabe? então me fala um pouco, vamos aproveitar já para finalizar. Ontem eu recebi no Telegram aqui, a gente tem um grupo lá do Viagem Logo Existo,
E a Renata Jacomowski, ela perguntou justamente disso. Quais são os planos para o futuro? Você acabou de me dar uma adiantada. É, O ano que vem, 2022, pegar o Lobo, né? Que é o carro de vocês, né? O Lobo? o Lobo da Estrada, O Lobo da exatamente. Estrada e, de repente, ficar o quê? Uns 6 meses? Ficar um período viajando pelo Brasil? A gente vai começar fazendo um tiro aqui para a Bahia, até porque a gente quer ir conhecer uma praia lá e tal. Nós temos uns amigos e no caminho para lá, provavelmente, a gente já vai tentar organizar alguns eventos. Até nós temos um plano piloto agora no dia 4, que a gente vai para Sorocaba, a gente vai fazer um evento, a gente está indo exclusivamente para fazer uma palestra gratuita que um amigo nosso está organizando e a gente quer ver como isso vai funcionar, né? A gente vai lá para vender livros e tal, né? E daí a gente já vai meio que tratar isso como um plano piloto. Isso é o plano para o ano que vem, é rodar o Brasil fazendo eventos, com a ajuda dos nossos amigos, nós vamos organizar a palestra, eles podem nos ajudar indicando para os amigos para comparecerem, né? E é isso. E futuramente, aí talvez a gente tenha que novamente levantar um pouquinho mais de recursos e também a pandemia tem que dar uma trégua. Nós temos um sonho, Léo, de voltar para a África, e aí voltar com um caráter mais exploratório, assim, no sentido de viajar mais lento. Nós viajamos 1 ano na África aquela vez, né? Mas a gente queria talvez dar 2 anos para isso, né? Para viajar o mesmo continente e ficar viajando mais lento. Tem mais um plano, um sonho nosso, que é fazer uma viagem mais retrô, sabe? Eu tenho um Land Rover 48, Léo. É o primeiro ano que o Land Rover foi construído. Exatamente, com esse E chassi, né? ele é a gasolina, sabe? O Série 1, cara, 48. E a gente quer ir para Ushuaia com ele, né? Com a Serena, a gente vai montar uma pequena infraestrutura para viver dentro dele também. É um cubículozinho, né? Mas a gente pretende ir para Ushuaia com esse Land Rover. Então Como é é que vocês mais veem um a plano. pequena, a Serena? Vocês pretendem fazer, né, com esses projetos? Ela estudaria à distância? Não? Ela volta? Seriam projetos menorzinhos? Que nem você falou, ficar 2 anos na África. Tem que ser com a Serena, teria que ser vocês três, eu Teria que ser imagino. com a Serena. Aí teria que ser estabelecer um ensino à distância, sim, né? Entendi. Teria que Vocês olham fazer, para né? isso. É. A gente tem essa abertura para isso, né? Não tem nada definido ainda sobre esses projetos, né? Mas a gente tem uma grande abertura para isso. A gente imagina que isso possa fazer parte, pelo menos de parte da vida dela, um ensino à distância. 1, 2, 3 anos, não sabemos ainda, né? Pergunto até por curiosidade nossa também. Em algum momento, a Bela é muito pequena. A gente tem o plano de que ela estude um tempo. A gente gostaria que ela tivesse o desenvolvimento mais convencional, para que a gente não roubasse a infância dela, né? No sentido, ela vivesse o que a gente determina. Mas eu acho que a viagem também agrega muito e eu não descarto a possibilidade, primeiro, de morar em outros países, para que ela também aprendesse outras línguas e outras culturas e fizesse mini viagens, ou até que em alguma situação ela fizesse um pouco de homeschooling lá, ensino à distância. Uhum. Ô, Eu acho Roy, que como tem é que que ser bem fala? dosado isso, né? Para ter um pouco de tudo, isso vai ser legal, né? E eu acho que o aprendizado para uma criança é exponencial, né? Viajando é muito bom, né? E acho que sentir dela, né? Eu acho que o mais importante é ela Certo. não ser fruto das nossas decisões pura e unicamente, mas eu tomei uma decisão como pai dela. Ela vê que tá gostando, ok. Sentiu que tá sendo estressante, sentiu que já não tá aproveitando tanto, pô, tá bom. Com Não queria ficar certeza. 2 anos na África, fica 1 ano e meio, tá bom, não é isso que vai. Depois eu volto, né? A Claro, gente vai ter tempo e. Como é verdade. que A a nossa gente vida não compra teus termina hoje. livros, ô Roy? Me fala como é que fazem o serviço, como a gente encontra mais sobre o mundo por terra. Fala Legal. para mim onde a gente Eu compra os vou, livros, eu vou primeiramente mostrar todos eles, né? por Esse é o favor. primeiro livro, né? Eu estou colocando assim para Mundo por Terra, uma fascinante volta ao mundo de carro, né? Esse é um livro que completa 10 anos também, agora em. Puxa vida, foi 2000, não, já ontem tem também. mais 10 Não, anos. foi É, ontem. Foi ontem. Não, desculpa, é dia 28 que foi lançado, em 2011, né? E é um livro que está na 8ª reimpressão. Ele teve um sucesso muito grande, assim, foi ele que nos colocou na estrada novamente. Foi esse livro que possibilitou que a gente fosse viajar a segunda viagem de volta ao mundo. Daí nós lançamos há 1 ano e meio esse aqui. Ele já está na segunda reimpressão, na primeira reimpressão, aliás, que é a segunda impressão, né? segunda edição. É. Lançamos esse aqui, né? Isso foi em julho
do ano passado, né? Faz 1 ano e meio, mais ou menos. Conta a segunda volta ao mundo que vocês deram, né, pela latitude 70, né? Que eu acho que é fascinante. São 2 livros descritivos, né? Esse livro tem 348 páginas escritas, esse 544, e cada um deles tem 48 páginas de fotos que dão a oportunidade para as pessoas de entenderem um pouquinho mais em imagens, né, em cores, né, aquilo que a gente viveu. E ontem, que foi, né, dia 25 de novembro, nós lançamos esse livrão aqui, que a gente está encantado com ele. É um livro de fotos, esse foi um livro que a gente acabou executando com a ajuda do governo federal, através da Lei de Incentivo à Cultura Rouanet, né? Nós temos alguns patrocinadores que nos patrocinaram através da renúncia fiscal, né? Ou seja, ao invés deles pagarem o imposto de renda para o governo, eles pagam 4% para algum projeto que está aprovado pelo Ministério da Cultura, né? E é um livro, Léo, que em 320 páginas, ele é um livro grande, né? São 325 milímetros de altura por 255 de largo, ou seja, fotos de meio metro de largura, né? Quando abertas. Maravilhoso, assim, né? maravilhoso. Para a gente, como autor, né? Você que fez ver sua foto, é muito bom, né? Essa profundidade, né? É lindo, maravilhoso. Né? E a gente quis mostrar, olha aqui, ó, as bolas da Nova Zelândia, aquelas pedras em formato de bola de 2 metros de diâmetro da Nova Zelândia, e que existem no Cazaquistão exatamente igual, né? Paisagens, né? A gente procura, ó, são 320 páginas e apenas 156 fotos, né? Isso aqui é uma imagem lá da Mongólia, de crianças. Eu vi essa na live ontem, muito legal. E assim por diante. E onde a gente compra isso? Onde acha isso aí, Roy? Onde está? Nós temos uma loja na internet, Léo, que se chama loja.mundoporterra.com.br. E se a pessoa entrar no nosso site, que é o www.mundoporterra.com.br, clica no loja, ele vai direto para essa loja. Tá no Instagram também? Se for no Instagram, talvez ali também tem o Mundo por Terra. É @Mundo por Terra, vocês também lá? Também tem no Instagram, tem no Facebook, mas o principal canal de comunicação que a gente usa é o Instagram, né? Mas nós temos todas essas mídias, nós também temos o YouTube, né? Apesar de que não trabalhamos muito com o YouTube, porque a gente está desenvolvendo um documentário para o ano que vem, Léo, bem legal. Dessa viagem? Também, dessa segunda viagem. Também está sendo financiado via Lei Rouanet, e quem entrou com a gente nesse projeto é um cara muito bacana, Léo. Você com certeza vai conhecer ele, que é o Silvestre Campe. Ele tem uns programas no canal Off, e ele voa de paramotor também e tal. E ele leu o nosso livro, e ele ficou fascinado com a história, viu as imagens. Nós temos 130 horas gravadas dessa segunda viagem de volta ao mundo. Então, nós estamos já bem adiantados nesse processo todo. Aí, ainda em dezembro, a gente já deve ver alguma coisa assim, tipo histórias montadas, né, com os takes, né, tipo já colocados na sequência, para a gente ir trabalhando num roteiro para até metade do ano que vem ter esse documentário pronto, sabe? Então, que legal. Mas os nossos canais é tudo Mundo por Terra, e a loja, né, onde pode ser comprado esses livros aqui, é tudo através do loja.mundoporterra.com.br, né? E ali a gente despacha, né? Ali é tudo automático, funciona muito bem. Bem bacana. Muito bom, muito legal. Eu acho que para quem gosta do tema Volta ao Mundo de carro, para quem gosta de ver lugares diferentes, para quem gosta de ler, eu acho que não só os livros são legais, mas acho que o diário de bordo que vocês têm também dentro do site de vocês é muito mais completo até do que das redes sociais. Então, assim, é um perfil. Se você gosta de viagem a fundo, de ver os detalhes, de entender a preparação do carro, eu acho que se você não conhece o Mundo por Terra, você fatalmente esteve em coma nos últimos 10 anos aí da sua vida. Então, eu recomendo que você rapidamente, né, que está nos escutando, corra para conhecer melhor o material do Roy e da Michelle, porque é muito bom, o nível de detalhes é muito bom. Então, acho que para quem está planejando uma viagem também tem muito conhecimento. Eu procurei-os em 2012, quando a gente estava planejando, eles foram super abertos. Então, assim, manda mensagem, entre em contato, compra os livros. Acho que
a gente tem que ajudar a fomentar mais esses projetos legais dentro do Brasil. A gente, às vezes, acaba consumindo coisas de outro país, documentários, que você falou, estamos escrevendo livro com uso de lei de incentivo, está fazendo documentário. Eu acho que é legal, porque isso retrata, isso deixa um legado para essa indústria de viajante nossa, que é tão rápida hoje, né? Ela é tão celere, ela é tão fast travel, né? O cara tá hoje em Dubai, amanhã tá em Maldivas, amanhã tá não sei aonde. Cada um tem seu valor, mas eu acho que a gente também tem que valorizar esse legado, o conteúdo puramente brasileiro, feito pelo pessoal. Então, acho que trazer vocês aqui já é o meu espaço de tentar dar visibilidade para isso. E fico feliz porque é uma forma da gente também pôr o papo em dia, né, Roy? Acho que isso fazia muito Foi tempo que a gente estava muito tentando legal, Léo. marcar. Foi muito legal. É um bate-papo assim muito gostoso. Acho que daria para ir continuar aí por horas aí, né? Eu vou Porque porque minha filha histórias precisa não de ajuda faltam, também, ter né? que cuidar da minha filha. Tá acabando o meu turno aqui. A minha também, mas é aquela. É muito gostoso, Léo. Pô, a gente ficou muito feliz aí com esse teu convite. A gente é muito agradecido aí, puxa, mesmo, pela tua ajuda também de dar mais visibilidade para o nosso projeto. Isso é sempre importante, né? E a gente está sempre à disposição aí, tá, cara? Sempre à disposição. A hora que vierem para o Brasil, estiverem em Santa Catarina, são nossos convidados. E se nós estivermos aí pela Europa, com certeza vocês vão saber disso e a gente vai procurar pelo menos comer um pastel de Belém juntos aí, né? Que tal? Se vierem a Portugal, avisa que eu pego vocês no aeroporto. Isso aí eu faço questão, fica lá em casa. Então tá bom. Alguns dias é por nossa conta lá, pra gente pôr o papo em dia. Eu vou lá comprar o pastelzinho de Belém também. Acho que eu fico arrepiado, porque eu fico feliz de poder reconectar. Faz tempo, eu mandei acho que e-mail na pandemia, eu cheguei a falar com você, né? E era a mesma história, vocês iam Sim, lançar um outro livro, aí acabou que sim. a gente deu uma pausa aqui, a gente passou por alguns problemas de, né, a Raquel engravidou e perdeu, teve algumas fases aí mais complicadas, mas eu fico muito feliz de estar voltando esse projeto. Hoje a primeira entrevista que eu faço dessa série nova é com vocês. Eu tenho mais Que essa legal. semana marcada, então eu fico feliz. Dá um beijo na Mi, na pequena, e vamos, quando sair esse documentário, me avisa. O Viagem Logo Existe está à disposição também para a gente promover esse documentário, fazer um bate-papo de repente no Instagram, a gente pensar outras formas de dar espaço para vocês contarem algumas histórias e eu fico feliz de escutar, mas eu acho que tem muita gente que acaba seguindo a gente, não conhece vocês, que vai ficar feliz também de conhecer o trabalho de vocês. E, Léo, parabéns também para o projeto de vocês, tá? Puxa vida, também muita inspiração aí o que vocês fizeram, né? A forma que vocês construíram a história de vocês e que vocês ainda estão na estrada, cara. Vocês são muito... Pegaram, né? Foram mordidos por esse mosquito da viagem aí e estão aí, ainda na estrada, viajando com a pequena de vocês. Parabéns, cara. Isso Obrigado. aí... Isso não é fácil, né? Mas é preciso, né? Acho que a gente vai desconstruindo, né? Se falasse para mim ir para o Cazaquistão com a pequena agora, eu não sei se eu iria, mas a gente já vê, cai as barreiras, né? A gente está aqui, por exemplo, na Europa, e já, a infraestrutura ajuda muito também a sentir segurança que vai ter um hospital, vai ter um pediatra, alguma coisa, as estradas são boas, estão se dirigindo de dia. Então, é o que você falou, você ajusta um pouco e consegue manter a bola rolando, né? E no nosso caso é a bola rolando de sonhar. Então a gente queria conhecer o Douro, conseguimos ir para o Douro, que a gente nunca tinha ido, vai para Salamanca. Devagarzinho a gente volta para países que a gente já tinha ido, mas vai para cidades novas, vê um patrimônio da humanidade, lê uma história, e para a gente é muito enriquecedor. Então, eu vou formalmente aqui só parar de gravar. Queria agradecer vocês dois, dar um beijo na tua pequena lá também, dar um beijo na Mi. E obrigado. Se quiser fazer algumas considerações finais, por favor, fique à vontade. As considerações finais é novamente só de agradecimento aí, de que é muito bom revê-los e conversar novamente. Foi uma conversa muito gostosa aí, tá? Bom, então é E isso. para quem está nos ouvindo, a gente está lá sempre à disposição. Se alguém precisar de alguma coisa da gente, a gente costuma dizer assim, a gente é bem facinho, tá? A gente é bem eu facinho. me encaixo na mesma também. Boa, Legal. obrigado, Roy. Obrigado. Obrigado a você, Léo. Puxa vida, bacana.